Está começando mais um Store Talks de quinta, papo de quinta. Store Talks, onde empreendedorismo vira história, histórias inspiram empreendedorismo. Eu sou o Cleito Quintino. Prazer, eu sou a Naju Chiquito, da Naju Mídia, uma agência de comunicação, resultados e performance de marketing. É isso aí, hoje a gente está com uma composição diferente, o Felipe teve um imprevisto, estamos adaptando aqui, a Naju é nossa co-host hoje. Tô chique, gente. Como sempre, acompanhado do nosso café Govone, um café de excelente qualidade, como diria Felipe Bahia, não aquele carvão que você encontra no supermercado. Nosso outro parceiro também, a VF Móveis, com móveis de extrema qualidade para o seu ambiente corporativo. Tá pensando em mudar ali o teu ambiente, montar um escritório, uma sala específica? Chama o Vinícius da VF Móveis que ele vai planejar com você. E é isso aí, vamos com um papo de quinta legal, hein, Naju? Ansiosa? Bora, ansiosa e um pouquinho nervosa, não posso mentir. E hoje estamos aqui com o Leandro Arthur. Isso, prazer estar aqui com vocês, gratidão. A gente que agradece. Pelo convite, a gente sempre fala que essas oportunidades que a gente tem de poder colocar a voz ao mundo, eu sempre digo algo nesse momento, que é para você que tem dificuldade de se expor, para você que tem vergonha, tem nervoso, saiba que a pior coisa que você tem, o pior conteúdo que você tem dentro de você vai ajudar alguém. Então coloca para fora, porque você está sendo ignorante de não colocar isso para alguém aprender. Então coloca isso para fora. Eu aprendi isso uma vez, achei isso fantástico, porque quebra crenças. Achei muito interessante. Mostrar quem realmente você é, né? E tá tudo bem. A gente estava conversando sobre isso um pouco antes de começar aqui, né? É uma questão complexa. Ainda mais para quem não tem essa prática, tá sempre movimentando. Mas fala um pouco de você pra gente, Leandro. Você ficou 22 anos na Caterpillar. Sim. Pô, referência em Pira e abandonou essa jornada? Pois é, rapaz. Se eu falar pra você em que momento que eu abandonei, então, foi na pandemia. Caraca. Que certamente tinha uma certa segurança, né? Total. E aí? Segurança total. Jeremias, aí, que faz parte aí um pouco da jornada, conhece um pouquinho da história. Aí as pessoas falam, mas deixa eu fazer conta, 22 anos na Caterpillar, mas quantos anos você tem? Você entrou lá com 15, 14? Então eu fiquei lá 55% mais ou menos da minha vida. Eu fiquei dentro da empresa, assim é mais fácil de elucidar o tempo. Fiquei lá 22 anos, meu pai falou assim pra mim, Leandro, vai lá estudar, faz uma faculdade, fica lá 300 anos, depois de lá você vai para uma empresa boa, e depois de uma empresa boa você aposenta, vai ser feliz. Padrão. Fica 20 anos numa empresa, eu errei e passei 2, fiquei 22. Meu pai trabalhou lá, então eu já fui na rabeira ali. Fiquei lá dentro por 22 anos, na maior parte desse período foi através de uma liderança, dentro de um time de alta performance e qualidade. Então ali eu pude aprender muita coisa sobre parte técnica e metade parte humana. Foi quando em 2016, o boom do coaching no Brasil, ali, mais ou menos 16, 17, 18, eu me aventurei e falei, eu vou conhecer um pouquinho do coaching. O que é esse negócio de coaching? Quando eu conheci, me apaixonei ali naquele momento e tudo que você imaginar de coaching, eu fiz. Executive coach, business coach, life coach, análise comportamental. Aí eu fui fazer também eu fiz a pós de coaching, então não fiz coach à distância, não fiz coach de internet, eu fui lá em Campinas, fiquei, depois eu fui em São Paulo fazer a pós para defender uma tese para a banca sobre sabotadores. Análise comportamental e sabotadores. Isso é muito interessante. Eu só vou pedir para você vir um pouquinho mais para o centro, que o Lucas já está aqui dando um toque. Vai um pouquinho mais para cá. Acho que talvez um pouquinho mais. Vai um pouquinho, mais pro meio mesmo. Isso, que aí a câmera vai enquadrar você melhor. Legal. Essa câmera está focada em você, tá? Ah, tá, perfeito. Aí você, quando quiser direcionar. Sim. Cara, sabotadores. Autossabotagem. Fala um pouco pra gente sobre isso. Nós temos vozes na nossa mente. Aí a gente vai entrar um pouco de filosofia. Até porque a gente não sabe quem somos nós. Nós somos o pensamento ou nós somos quem pensa? Então aí se pegar essa linha a gente vai... Nunca tinha pensado nisso, agora eu não durmo. Beleza, obrigado. Quem pensa é você ou você é o seu pensamento? Se você for o seu pensamento, aí a gente vai numa linha. Se você falar que você é quem pensa, a gente vai numa outra linha.
Mas não é isso. Vamos falar dos sabotadores. Sim. Dentro da sua mente, foi necessário, na infância, termos esses amigos, não são inimigos, apesar do nome. Então, esses amigos, quando você conhece eles viram amigos. Só que com 18 anos, 15 anos, você não precisa mais dos sabotadores, porque a criança já consegue, não é mais criança, já consegue sozinho. Ela já criou as ideias dela, o que ela quer. É igual rodar de bicicleta. Legal, Tá. você já conseguiu andar. Já conseguiu andar. Só que ninguém nos ensinou que não precisamos mais dele, quanto mais que ele existe. E aí você leva pra vida inteira aquilo que você não precisa mais carregar. As vozes que você... Eu falo ouve, mas agora você vai ouvir, porque agora virou consciência. Sim. Essas vozes são vozes que você acredita fielmente até hoje, agora você não vai acreditar mais, que essas vozes são você. É você. Essas vozes não são você. Ah, nossa, porque você é chata, aí você acha que você é chata. Isso. Ah, porque você é... Aí você acha que você é. Elas Entendi. estão ali e você alimentou Achando que é verdade. achando que é verdade, colocou as 9 máscaras. A máscara, pegar a câmera aqui, ó, ela fundiu e você confundiu com você. E aí você acha que aquilo ali é a sua essência, a sua identidade. São não é? máscaras que são necessárias. Legal. E quando você tem consciência de cada uma delas, você fala assim, não, sai daqui, que quem manda aqui sou eu, agora eu não quero mais você. E eu vou falar aqui das 9, um pouquinho de cada, bem rapidamente. Isso aí. 9 vozes. Primeira voz, nome científico, insistente. Nome que eu dei para o meu método. O insistente é o perfeccionista. Por exemplo, tá meio torto aqui, né? Não, aqui tá aqui, deixa eu deixar retinho aqui. Esse é o insistente, que fica ali, viu? Não tá meio torto ali, fica arrumando. A coxa da cama, você sai, tem um lado que está mais alto que o outro, você dá uma puxadinha, vai fazer baliza do carro, ficou meio torto, deixou alinhar. E aí nada é perfeito. Nada é perfeito. E aí tudo que você quer que seja perfeito, você nunca vai estar bom o suficiente, aí você vai ter medo de tentar, porque aí não vai estar bom o Você vai suficiente, então eu não vou começar. Aí uma coisa leva a outra. Isso. Quando você tem consciência, fala, lá vem ele. Viu? Dá licença um pouquinho, que aqui quem manda sou eu. Você dá comandos pro seu subconsciente. Para quê? Porque o sábio, que é o opositor dos 9 sabotadores, ele usa os poderes dele em ação. São 5 poderes. Que é a mentalidade total. O discernimento, por exemplo. Aí você coloca isso em prática. E tem técnicas para isso. E eu, quando aplico isso nas mentorias, nossa, é batata. 5 sessões a pessoa já vai conseguir. E aí, por exemplo, assim, Leandro, o discernimento seria, não, peraí, isso aqui foi que a minha mãe falou quando era, isso aqui não sou eu, então você não quer, isso aqui que eu quero, então eu vou fazer isso. Aí você começa a dividir isso dentro da sua cabeça. Isso. E aí começa Dentro da a sua ter essas cabeça tem um próximas músculo decisões. Legal. que ele se atrofia. Mesma coisa que você prender o seu braço, ficar ali preso 1 mês. Vai ter que fazer fisioterapia. Sim. O músculo, ele não é estimulado mais, principalmente no caos de hoje. Qual que é esse músculo? É o músculo do manual. Porque você coloca tudo no automático. Por exemplo, quando você ia mudar de marcha, quando você aprendeu a dirigir, qual que era a máxima? Você olhava no câmbio, Quase bati o carro. onde você colocava a ação, você colocava a visão. Você olhava para o câmbio, a hora que você parava de fazer o que tinha que fazer aqui, você olhava para lá porque é o próximo evento. E o retrovisor, então tudo era manual, escovar dente. Você não faz isso, 2 para cá, 2 para cá, 2 para cima. Não, é automático. Porque o problema do automático é que você nunca está no presente. Você não vive, você sobrevive. Então, você não estando no presente, você atrofia o músculo chamado QP. Por que QP? Que é quociente de positividade. Não tem o QI, que é o QP. E Leandro, uma dúvida que me surgiu. Tudo isso que você aplica hoje, seus estudos, pessoas, provavelmente nos seus cursos, enfim, tudo que você faz hoje, você já começava a ver indícios quando você estava na Caterpillar com sua equipe de
performance e tudo mais, e aí você aplicava isso neles e levava ele. Aí sim esse time é de alta performance porque você aplicava. Como que foi essa? Porque assim, ter um time de alta performance, eu tenho um time. Mas como ter um time de alta performance? Eu preciso dar treinamento? Eu preciso falar de mentalidade? Eu preciso fazer com que eles entendam? Enfim. Sim, é que na Caterpillar, o chão de fábrica que eu trabalhei, então a qualidade eram pessoas, analistas da qualidade, pessoas assim que estudavam mais que os outros, pessoas que tinham que estudar em função daquilo que eles faziam na área. E, então eles tinham um nível intelectual um pouco maior pelos estudos e também pela própria atividade. Prática. Tinha que ter ferramentas, estudar ferramentas da qualidade, 5S, era PDCA, era isso, era 6 Sigma. E era equipe do quê? Eles faziam o que lá dentro? Eles faziam assim, tinha 2 equipes. Uma equipe eram os analistas, que eles analisavam as máquinas, por exemplo, a máquina pronta, para ver se tem defeito. Para poder fazer uma revisão. Para poder fazer uma revisão. E esses eram os inspetores. Eles inspecionavam a máquina, apontavam o defeito. Os analistas analisavam a causa do defeito. Para não acontecer nas outras e não ter retrabalho. Causa raiz e tudo mais. Então eles eram muito técnicos, por isso que é um time de alta performance. E quando eu comecei o coaching em 2016, o que eu fiz? Eu falei, eu vou fazer pro bono, eu vou aplicar no meu time inteiro. E a Caterpillar, ela pregava isso, ela falava que o líder que desenvolve o time. Então eu desenvolvia meu time através do coaching. Então eu apliquei tudo quanto é ferramenta que você imaginou, eu aplicava neles. Foram mais 100 funcionários ali. E eu lembro até hoje que uma pancada só assim, tipo 2, 3 meses, uma pancada só, 16 promovidos. Ou o que você faz para promover? Porque tudo começa na cabeça. Tudo na mente. Perfeito. Na mente, mentalidade, né? É 80% da mentalidade, o resto é estratégia, estudo, conhecimento, habilidade, atitude, mas é mentalidade 70%, 80%. E... Tá. Pode falar. Então tem aí o insistente. Aí depois tem o prestativo. Esse é o super-homem, é a Mulher Maravilha. Quer cuidar do mundo, não sabe dizer não. Aí, ó. Mas morre de vontade. Sim. Não faz as coisas na sua vontade, na vontade dos outros. Aí se lasca. Se lasca. Aí se lasca. Se lasca. Aí ele carrega tudo nas costas, sofre. E aí a tem pessoa dó. que é até corcunda, de tanto que tem dó. carrega. Deus me livre, deixa até aqui. Está a postura aqui. Melhorar. Bom que andar reto até emagrece. Né? E a maioria é prestativo. Brasileiro, muito... É um perfil da sociedade brasileira, cultural. Brasileira, E depois vem... Todos nós temos os 9, tá? Só que eu aplico um assessment para colher o percentual, na verdade, de 1 a 10 de cada um, através das perguntas. Tá? Aí depois nós temos o hiperrealizador. Apesar do nome ser bom, né? Nossa, eu sou um cara que realiza muito, eu executo muito. Só que ele é movido à conquista. Ele conquista a todo custo. Então o que acontece? Ele não vê as emoções, ele não vê as pessoas, ele não tem não família. participa do processo. Ele vai, o processo dele ele não participa do processo, não comemora as pequenas vitórias. As pequenas vitórias. E é isso que te impulsiona, e não só te impulsiona, mas você consegue ver o pouquinho que você tá evoluindo. E isso que é importante, porque aí você vai chegar lá, você vai falar, pô, conquistei isso, conquistei aquilo, nossa, que legal isso aqui aconteceu. E aí você vai, certo? Ai, eu adoro isso, gente. Tô adorando o papo. Aí o que acontece? Eu tenho hiperrealizador alto, né? E quando eu vou lá e bato nele, ele cai, mas eu tenho que ficar em cima. Por exemplo, eu tenho um sonho, um exemplo, conhecer Disney. O hiperrealizador, ele vai conhecer, pode ter certeza que ele vai conhecer Disney. Só que é o seguinte, ele chega na Disney e ele fala assim, pô, é isso aqui? Isso aqui é Disney? Pô, achei que era mais. E na Disney ele já programa o próximo sonho. E já começa ele não a trabalhar, aproveita. não aproveita. Ele trabalha ali mesmo o próximo. Então ele vai pro próximo e assim vai. Assim vai. Então o hiperrealizador é colecionador de certificados, diplomas, gaveta tudo. Ele quer colecionar, porque ele quer realizar, ele quer se sentir realizado. E aí eu tive um cliente, empresário, ele falou assim, não concordo que eu sou hiperrealizador, porque ele me ajudou muito, eu não concordo que é ruim. Falou um monte. Falei, pode falar. Fala. Eu tenho 3 empresas por causa do hiperrealizador, eu tenho 2 carros, um monte de coisa.
Falei, top? Não, eu acredito que pode ser, que seja isso mesmo. Olhei para ele e falei assim, qual é a cor dos olhos do seu filho? Ele entendeu o recado. Aí ele falou assim, putz. Porque é os detalhes que fazem a diferença. Você poderia conseguir ser um hiperrealizador, mas com a família junto. Sim. Com as vitórias, comemorando, sentindo as coisas, não só realizando. Porque é isso que faz você se sentir vivo, de uma certa forma. Isso. Aí nós temos o hipervigilante, o hiperrealizador é o workaholic. O hipervigilante é o vidente. Aqui em Piracicaba é fácil dar exemplo. Ali na pedreira do Jupiá tem ali aquelas pedras, né? O que o hipervigilante faz? Vai cair. Vai cair bem na hora que eu vou passar. Melhor eu desviar. Então ele muda toda a estratégia dele de vida em função desse carinha. Porque esse carinha domina ele. Então, o meu hipervigilante é baixo. Quando minha filha nasceu, ele deu uma crescida. Porque minha esposa ela ia para São Paulo visitar a mãe dela, que hoje mora aqui. E minha esposa ia para São Paulo e tá tudo bem. Meu hipervigilante ficava sossegado. Quando minha esposa levou minha filha pela primeira vez, meu hipervigilante falou assim: pista, perigo. Falei, opa, eu já sei que é ele querendo crescer. Mas, devagar, quem manda aqui sou eu. Aí você vai amansando a fera. Aí nós temos o hiperracional, não tem emoção, é tudo número, ele conta o piso, ele conta azulejo, ele briga com o Waze, ele fala assim, nossa, o Waze não, eu vou ganhar, ixi, eu vou fazer um caminho diferente, eu vou passar do Waze. Então ele é um cara racional, ele é um cara que vê muito número na frente dele, se perde nas emoções, ele não tem emoção. Na verdade tem. Mas ele vai escondendo. Ele vai escondendo. E depois nós temos o controlador, aí é fácil, né? Que é controlar Deus no mundo. Comandante esse, o apelido dele é comandante. Será? Faz pra mim. Eu tenho um pouco desse. Todo mundo tem um pouco de tudo, né? Ai, meu Deus. Quanto é? Mas o número que eu vejo ali de 1 a 10 não é o tanto que ele tem. Por exemplo, 9. O 9 quer dizer o nível de percepção ao sabotador que você tem. Se você já fez toda essa... você tem 9, 8 de percepção a ele. Então, a todos, no caso. A todos, mas ela percebeu, pela reação dela, ela percebeu muito mais o controlador. Então, você consegue... Então, eu já consigo aqui, sem fazer o teste, quase que definir que ela tem um controlador alto. Entendi. Aí esse controlador, ele quer tudo no tempo dele, ele quer tudo na hora dele, ele quer tudo pra ele, ele dá comando. Então ele doutrina a pessoa. E os outros que estão perto, né? Coitado de quem tá perto. Ai, às vezes é, gente. Mas aí eu nós temos... Mas às vezes é. O inquieto, que é o elétrico. O inquieto, ele, além de ser inquieto no corpo, mas ele também é assim, ó. Você tá conversando com ele, você acredita fielmente que ele tá prestando atenção. Mas lá na mente dele, ele tá pensando... Na frente, no boleto, nisso aqui, naquilo, pensamento pipoca. Aí ele não faz o que você pede, e você fala, por que você não fez? Mas eu não entendi. Não, você não entendeu, você não ouviu. Não prestou atenção. Porque ele está... Se você quer perder um cara desse, é você dar várias opções para ele. Você dá várias opções para ele, ele vai se bananar, porque ele vai ficar indeciso qual é melhor. Ele é confuso. Aí nós temos o mártir, que é o vítima, que se vitimiza, ele se martiriza com tudo que já passou. Então, se aconteceu algo que doeu muito nele, ele vai lembrar pro resto da vida. Então, ele fica voltando no passado. Aí nós temos o esquivo, acho que esse é o último, o esquivo. O esquivo, ele é aquele que ele não gosta de fazer coisas difíceis, ele delega. Então, se tem algum conflito, ele apazigua, ele não gosta de discussão, quer ver ele ficar doido, é falar assim pra ele, preciso ter uma conversa séria com você. Se for a esposa, ele fala, o que eu fiz, cara? Se ele não fez nada errado, ele vai achar que fez. Ele vai começar a caçar. Eu olhei. Eu fiz, eu falei mesmo. Se for chefe, você mandou embora. Não. Então ele é assim. E ele, eu tenho até um exemplo legal dele, que é boleto. Como o boleto é chato de pagar, né? Tem aqueles númerozinhos, aqueles zero, que você fica às vezes fechando o olho para contar quanto zero tem ali. Ele fala assim, cara, não vou fazer isso aqui, eu vou deixar para amanhã. Esse deixa para amanhã, vai para outro, o boleto que era R$20 ali vai para 50,
Porque ele procrastinou de uma certa forma. É um procrastinador nato. Então ele não tem processo, ele não gosta de processo, ele gosta de começo e fim. O processo não é com ele. Por quê? Porque ele se esquiva. Vai você, é muito chato isso, não vou fazer. Então esse é o esquivo. Então imagina tudo isso na sua mente. E aí eu tenho uma pergunta para você. Você entende todos eles. E como você lida com isso? Para lidar com isso, tem duas vertentes, tá? Eu estou trazendo aqui para vocês uma, que tudo isso não é você. Então, você é aluna, por exemplo. Primeiro eu vou te apresentar quem você não é. Bom, agora eu sei quem não sou. Que legal, eu achava que eu era tudo isso. É uma libertação enorme. Para responder a sua pergunta, eu preciso mostrar quem é você agora. Aí que entram mais 5 autoconhecimento. Aí entram mais 5 arquétipos. Aí entra os traços de caracteres. Mas para você entender isso, como Leandro, como foi esse processo? Foi um processo dolorido? Foi um processo cansativo? Foi um processo que você chegou e falou assim, cara, não sabia que eu tinha tanta mentalidade dessa forma? E aí, enfim, para você. Foi. Porque você ensina isso hoje. Isso. Então você precisa passar por esse processo para poder ensinar da melhor forma possível. Exatamente. Então, quando eu descobri, eu falei, nossa, o meu hiperrealizador... Aí vem muito aqui na sua cabeça, os valores. Eu tenho que ser congruente e vulnerável. Então você se considerava uma pessoa hiperrealizadora, sempre pensando no próximo e não naquele processo e tudo mais. Aí eu tinha que fazer o quê? Escolher entre o congruente e o vulnerável. Eu gosto da vulnerabilidade. Eu gosto de falar os meus erros, falar quem eu sou, não falar daquilo que eu não aplico. Eu não posso falar, eu não aplico. Essa parte eu sou ruim. Não tem conhecimento? Então por que eu vou falar? Eu domino essa parte, essa aqui não. Então, só que eu nunca tive conhecimento, foi sempre pro lado do quem não sou. Quando eu fui para quem eu sou, aí veio o DISC, o perfil comportamental DISC, veio o ADV. Isso que você não é. Aí é o que você é. O que você é. É o perfil comportamental, que são os elementos da sua essência. Só que eu experimentei todos eles, eu falava assim, tem alguma coisa que não está caminhando assim. Aí eu... Mais técnico. A parte técnica de agora, depois que eu comecei a fazer coaching, entender de liderança e tudo mais, aí fui para humanas. Então tem os dois lados. E quando eu descobri a leitura do corpo, que eu estudei recentemente, de cabo a rabo assim a matéria, peguei de tudo. Aí eu... Neurolinguística. Legal. Um pouquinho também para fisiognomonia, que é o que o Jeremias domina. Entrei um pouquinho na fisiognomonia, mas não entrei muito, eu entrei mais na leitura do corpo. Aí sim. Aí eu falei, pô... Que aí você começa a se entender. Eu fiz isso porque... Agora eu não preciso, para a essência, tá? Pro lado identidade. Eu não preciso mais fazer perguntas, é só de olhar o corpo, o seu rosto, porque o rosto é 50% e o corpo mais 50%. Então, se eu pegar 50% que é o rosto, e que o corpo está muito coberto de roupa, tá roupa larga, não dá para ver direito. Mas o rosto, pelo formato, não é pelos traços, eu consigo identificar o seu pensamento, o seu sentimento, as histórias de vida e o seu comportamento. As perguntas, o comportamento, como você fala e como você age, eu só vou validar com aquilo que eu já sei. Pelo corpo. Pelo corpo. O corpo fala. O corpo fala. Então, aí eu fiz o quê? Eu tenho tabulado lá mais de 50 alunos, deu 100 quase já, validados para que essa metodologia seja tão assertiva. Porque ela existe no corpo, explica. Eles fazem isso. Só que eu tive que mudar a forma de ler e mudar totalmente a forma de medir. Porque eles medem de um jeito e é patenteado. Eu não posso medir do jeito deles. Então eu desenvolvi e chegar num... Tanto que eu comparei com o deles, dá diferente. Porque o jeito que eu faço é mais detalhado, muito mais detalhado. Eu vou a fundo, só que demora mais. Mas para eles não é negócio demorar mais. Então eles não foram para esse lado, eu já fui. Então não é plágio, então eu consigo divulgar isso.
E isso aí, 20, 15 minutinhos, eu já consigo definir quem é a pessoa. Eu somo com os resultados dela. Que aí é onde entra o movimento identidade. Isso. Legal. Dentro do movimento identidade, eu falo tudo que eu falei aqui, na manhã, na parte da manhã. Então é como se fosse uma imersão. É uma imersão. Ah, tá, entendi. O movimento identidade é uma imersão. Legal. E é um dia de treinamento. E a parte da manhã é a parte de fundamentação e identificação. Falo um pouco de tudo que eu falei aqui. E logo aí é prática. Aí é rebirth. E essa imersão é de quanto tempo? Das 8 da manhã às 9 da manhã. Um dia, então. É um dia. Então, por exemplo, a parte da tarde tem o rebirth, que é a imersão dentro de si mesmo através da regressão. Aí você volta no útero da mãe, na memória, e o seu corpo, ele vai identificando os momentos da vida que você vai regredindo, e ele vai, como se você dá um bug na cabeça, porque você está consciente o tempo inteiro. Imagina você consciente, vendo e vivendo o inconsciente. A sua mão está virando mão de bebê, porque você está com 2 anos de idade. A sua mão hoje é aqui. Imagina o seu cérebro entendendo que você está com 2 anos, mas a sua mão está grande e ela é pequena. Começa a atrofiar. Calma, mas aí você me pegou. Isso é com hipnoterapia, hipnose? Hipnose, física quântica e PNL junto. É hipnose ericksoniana com PNL e o coaching. Coaching e física quântica. O coaching entra um pouquinho. É hipnose guiada. Todos entram ao mesmo tempo. Só que é tudo consciente. O que vai ajudar muito na entrada desse transe é a respiração circular, que é feita na hora. Se fumar uma maconha, então, aí que você... Aí, filho, lascou. Caraca, mas aí é complexo, hein? É complexo. Perigoso, talvez? Não. Eu pensei nisso. Não Perigoso, talvez. Tipo, precisa ter uma base de pessoas ali pra ajudar se caso acontecer alguma coisa, porque a pessoa entra num transe. Porque é assim que funciona. Transe é delicado. Não chega um transe, mas chega o quê? É que muita gente não tem o conhecimento a fundo do que é uma hipnose de verdade. Exato. Eu tenho... Tá. Eu te perguntei da hipnose porque eu já li alguma coisa que me deixa com o pé atrás, com receio. Eu já não tenho tanto conhecimento também. Não sei se eu quero participar num processo desse. Talvez eu não volte. Eu vou falar uma frase aqui que vai ajudar bastante. Minha mãe falava assim: eu tenho medo dessas coisas de não voltar. Aí a resposta que eu dei para ela: não tem como você não voltar onde você não foi. Você não vai para lugar nenhum. O que vocês veem na TV muitas vezes é para ganhar dinheiro. É showman. É show. Para você entender. Mas, por exemplo, eu faço uma anamnese, aplico uma anamnese, leio todas elas antes. Sim. E se eu vejo que a pessoa tem problema cardíaco, o que eu faço? Ela faz o processo, só que quando chega na parte lá no útero da mãe já, todos eles que não têm problema cardíaco, eles fazem uma respiração mais forte. Fica... para subir toda a pressão. E quantas pessoas são nessa imersão para você ter essa noção, essa coisa mais... Porque querendo ou não, para você ter esse certo cuidado, precisa ser algo personalizado, precisa ser algo pequeno. Quantas pessoas você atende numa imersão? Depende. Por exemplo, teve de 15, de 20, de 30, de 50. Aí tem psicólogo junto, aí tem toda... Aí você vai ampliando a equipe, equipe, exatamente. Exatamente. Só que o perigo só existe quando você faz ela respirar mais forte e ela não pode. Tá, porque aí você mapeia essa questão do risco cardíaco. O resto, eu até falo assim, ninguém morre de respirar e sim de não respirar. E nesse momento eles estão respirando da melhor forma possível, porque nós respiramos curto, é errado. Então você tem que respirar daquela forma, e é uma respiração saudável, uma respiração que vai deixando você com o sangue mais alcalino e vai deixando você mais saudável. Então não tem perigo de nada acontecer ali. É zero pelos estudos que nós tivemos. Agora, perigo tem de você sair na rua ali, ser atropelado. Perigo tem em todo lugar. Ela pode ter alguma coisa ali numa palestra. Sim. Então, dentro da técnica, ela é muito bem cuidada, faz mais de 50 anos que existe. Inclusive tem em cima do cavalo, tem na piscina, tem no chão, tem na rede, tem tudo quanto é lugar.
na gruta. Então, essa vivência do domingo, que é a tarde, é para quê? É para ela voltar nas memórias e investigar se tem algum evento doloroso que ela possa ressignificar. Por exemplo, ela dá um novo sentido àquele fato, porque o fato é o mesmo, nunca vai mudar. Não. Só que com a idade que ela tinha lá no bullying, de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos de idade, teve um bullying, ela deu um sentido àquele fato e virou um trauma. Aí o que acontece? Ele volta naquela situação com a mentalidade de hoje. E fala, pô, não foi nada daquilo que eu imaginava. Ele limpa energeticamente, dá um novo sentido e muitas coisas começam a funcionar daqui para frente que não acontecia antes. Então ela tem esta função. Entendi. E isso é só uma vivência do domingo, mas tem mais 4, 5 vivências que acontecem ali. Legal. É bem profundo, transformador. A pessoa sai dali, assim, nós tivemos mais de 2 mil pessoas. E faz quanto tempo que você faz esse movimento, essa Desde metodologia? 2016. Legal. 2016 comecei, 2019 foi para treinador, onde eu saí do coaching, dei um passo para trás ou para cima e falei assim, não, eu não quero mais fazer coaching. Eu quero usar o coaching como ferramenta. Entendi. E por que você pensou dessa forma? Aí eu fiquei curioso. Você falou que não quer mais fazer coaching, mas que continua usando a ferramenta. Qual que é a distinção disso? Explica pra mim. Porque eu tenho o coach completo com a ferramenta e eu consigo usar só a ferramenta separado? Assim, o coach com CH ali é o profissional. O coaching é o processo. E traduzido, o que é de fato? O coach é o aluno. O coach, ele é o cara lá atrás, é o cara que estava de charrete. Tem um cavalo, então ele é o guia. Então ele levava o passageiro do ponto A ao ponto B. Então, lá nos Estados Unidos, foi criado o coach que leva alguém desse ponto coaching com ing, que é o verbo para trazer... É o gerúndio, para você levar a pessoa daqui até aqui. Então ele traça a jornada, ele guia a pessoa nesse caminho com ferramentas de coaching e leva ela até aqui. Só que banalizou por quê? Vários motivos. Um deles, as pessoas queriam pegar e fazer nessa jornada terapia, quer fazer PNL, quer fazer hipnose, quer fazer constelação, tudo aqui dentro. O coach queria fazer isso, só que a metodologia não é essa. Inclusive, o cara que se formou como coach, ele não tem capacidade cognitiva, ferramentas para levar uma pessoa terapeuticamente falando. Para fazer uma psicanálise. Não, imagina, ele tem que encaminhar para alguém. Então não pode. E começou a ter pessoas fazendo isso. Isso, aí banalizou. Além disso, obviamente que teve todo o meme, né? O brasileiro é bom disso. Então se ele quiser, Rubinho Barrichello, ele nunca foi aquilo que ele é hoje conhecido. É que o Cacete Planeta um dia foi lá, colocou que ele é último, sempre atrasado. Ficou. Porque as pessoas começam a acreditar numa coisa que elas não têm experiência. Elas ouvem e falam, não, e lá começa a repetir. E quando você ouve, repete, vira uma verdade. E não é verdade. É a mesma coisa com o coaching. É, porque o Rubinho, todo mundo que é da Fórmula 1 fala que foi um puta de um piloto. E ele sofre com isso. E ele, tinha piada, tudo, mas, porra, o cara ficou na Ferrari séculos ali, seguindo a empresa, seguindo a dinâmica e conseguindo... Muito de Fórmula 1. Não conheço muito de Fórmula 1, meu namorado ama, e ele puxando meus cabelos, porque eu não sei nada, né? Mas porque quem é de fora tem essa visão mesmo que você tá falando. Eu conheci o Rubinho mais a fundo com os podcasts. Eu assisti um episódio que ele foi e aí começou a contar, eu falei, caramba, esse cara é foda. Ele chegou num nível... óbvio, a Ayrton Senna ninguém vai bater, mas ele chegou muito próximo competitivamente do que o Ayrton Senna fez. E a mídia detonou ele. Então, é isso que acontece com o coaching. Por exemplo, uma coisa interessante que é legal. E aí você, se desvinculou da palavra por conta dessa fama, vamos dizer. Também, mas o que mais me motivou foi o seguinte, eu não queria mais fazer uma sessão de 1 para 1. Eu queria fazer de 1 para muitos. Porque se eu posso usar a minha hora para ajudar mais pessoas, por que eu vou ajudar só um? Mas aí o coaching, ele é só para uma pessoa? Ele é mais para uma pessoa. Mais individualizado. Depois começou a vir em grupo. Aí você vê que vai
vai desvirtuando todo o procedimento, toda a metodologia. Entendi. Foi adaptando. É possível fazer em grupo? É possível, mas a essência do coach é individual. Aí eu descobri o treinador. O treinador comportamental aqui no Brasil, ou inteligência emocional, ele dá um passo para trás, ele olha na estante, ele fala, ó, eu posso, nesse processo aqui, por exemplo, eu posso usar, para isso aqui eu vou usar PNL. Porque na formação de treinador comportamental você aprende PNL. Analisa o caso. Entendi. Então eu uso a ferramenta que eu quero hoje. Eu posso usar, só não uso a psicanálise porque eu não me formei como psicanalista, mas está no radar. Quando eu chego na parte de psicanálise, eu encaminho para psicólogo. Legal. Então o que acontece? Aqui eu não sou coach, não estou atuando como coach, não estou fazendo metodologia do coach aqui, estou fazendo metodologia do treinador. Aí eu faço o rebirthing, eu faço... E às vezes você pega algumas ferramentas do coaching para aplicar, também. Tá, e como que você identifica uma pessoa num processo de coach ou num processo como treinador comportamental que ela precisa de psicanálise ou acompanhamento com psicólogo? Sim. Consegue dar um exemplo assim? Tipo, essa pessoa tinha que vir para cá e... As origens, né? Uma grande parte das origens do problema é pai e mãe. Quando você vai no pai e mãe e detecta isso, você começa a perguntar, começa a entrar nesse meio, você já percebe que é psicanálise, você começa a perceber que é uma parte depressiva, uma parte do pânico, aí sim você consegue encaminhar. E é muito fácil de entender, porque dentro do próprio treinamento, você começa a ver ali as pessoas no comportamento, porque ali elas estão todas, vamos colocar assim, desprotegidas, elas estão vulneráveis, elas estão abertas naquele meio ali, porque todas as ferramentas que eu uso é para isso. Por exemplo... porque a pessoa precisa se disruptir, essa é a palavra? Disrupção. Ela precisa fazer esse processo para que ela consiga se tornar uma nova eu. Isso. Então ela tem que se soltar. Então ali ela tem, por exemplo, ali tem cromoterapia, tem luzes coloridas. A música que eu uso não é uma música comum. Todas as músicas que eu escolho, eu tenho que mexer no hertz dela. Eu subo o hertz para 432 hertz, ou seja, a frequência da ópera. Por quê? Porque quando ela está aberta ali, vai no subconsciente dela essa música. E aí tem essa parte de música, tudo dentro da imersão e tal, né? É sempre, né, para mexer com o sentimento. Muito musical, para mexer com o sentimento. Então ali está vulnerável, eu consigo entendê-la. Tenho a anamnese, consigo entendê-la, tenho a leitura corporal que eu já faço de longe, tenho os sabotadores que eu posso também dar umas perguntas que eu posso extrair também, e tudo isso ali me ajuda. Depois disso que entra o acompanhamento do aluno, que é o nosso diferencial. Tem os tripés, mid, poder infinito, e o hero. No meio deles tem um acompanhamento, que aí sim eu não deixo a pessoa lá fora, que nem outros institutos, a maioria faz isso, né? Então a gente vai lá e cuida. Aí faz um processo na vida dela para transformar o instituto numa egrégora, onde todos estão ali dentro da mesma bolha, para que consigam todo mundo junto na mesma energia ter uma melhora. Você comentou que são quantos pilares aí? 3. É o MID, que é o método ID, o movimento identidade, que é para resgatar a sua essência, para ver quem é você, identidade pura. Trabalha para a mãe, tem um rebirth. Depois é o poder infinito, são 2 dias. Aí é sonho, propósito e missão. Aí tem o Glass Walking, que é uma esteira de cabo de vidros que a pessoa atravessa. E foi polêmico essa esteira há um ano atrás também. O Fantástico fez uma reportagem lá, detonou o pessoal que usa isso de novo para efeito de bolha mesmo, assim, para efeito de vamos ganhar audiência aqui, mas não sabe qual que é o fundamento de um exercício desse. E quando a gente estuda, a gente sabe, porque o caco de vidro, para começo de conversa, eu não poderia nem falar isso, mas não tem perigo nenhum. Por que eu não posso falar isso? Porque a nossa intenção ali é mexer com o sentimento, mexer com as emoções, é deixar que ela pense que tem perigo, porque lá fora o medo e o perigo não vai avisar. Sim. Então ali eu tenho que deixar ela sentir, mas eu tenho controle de que não vai acontecer nada. Então o que acontece? Ela vai andar no caco de vidro... Como? Tipo, não ter controle? Porque o caco de vidro, ele primeiro que a gente não usa o fundo dele.
Você tira o fundo. E depois você não usa também o gargalo. Você tira o gargalo. Então ficou só a parte do rótulo ali. Aquela parte mais assim. Então ela fica tudo para baixo. Se ficar algumas para cima, não vai cortar porque você vai pisar assim, ó. Com o pé cheio. E só vai fazer o quê? Aquele barulho. E aquele sentimento que ela tem... O risco de cortar. O risco de cortar. O sentimento que ela tem. O empoderamento que ela está sentindo ali. Que lá na frente ela vai abraçar o sonho dela. Que ela trabalhou todos os momentos do treinamento. E alguém está segurando. E aqui é uma jornada. A tendência é olhar para baixo. A gente não olha para a adversidade. Porque lá fora você tem que olhar para o seu sonho. Então toda essa sensação, o barulho, a sensação, o medo, o avanço, a mão do treinador segurando ela, levando ela junto e ela abraçando o sonho dela, vai para o subconsciente. E tudo isso vai para novas sinapses neurais. Vai ser uma trilha nova na cabeça dela. E lá fora ela consegue realizar o sonho. E aí você acha que o pisar no caco de vidro é necessário para que ela encontre o sonho dela? Tipo, tem que fazer parte do processo? Não é que tem que fazer parte, é que quando ela faz isso, porque o nosso cérebro, ele não entende o que é falso ou verdadeiro. Por quê? A PNL nos mostra isso. Que eu tô toda na emoção e tudo, sim. Não entendo o que é falso ou verdadeiro. Quando você manda para ela comandos sinestésico, visual, auditivo, de que o seu sonho está sendo realizado, ela vai acreditar que está sendo realizado. Então vai mandar neurotransmissores, endorfina, testosterona, vai subir tudo e vai movimentar. É um cheat para você enganar seu cérebro. Mas aí eu não posso fazer isso com técnica, visualização, do que também, ao invés de pisar esse é mais, assim, eu entendo que tem várias... uma coisa mais, tipo, tem várias ferramentas, zona. mas... Essa é uma ferramenta mais profunda. Mas quando a gente entra no mérito de pensar que a gente fica se enganando, se sabotando, quando você sabe que é um negócio que você não tem o risco, meio que você... tá bom, vai. Vou fazer... Teve alto impacto emocional. Emocionalmente, seu cérebro não identificou essa situação, porque no dia a dia você vai ter essa situação no sonho, que é o que ele está falando. Tô vendo, tem um objetivo X, comprar tal carro, vamos pegar um material para ser mais fácil. Para isso eu preciso juntar uma grana, você estipulou lá, preciso juntar 30 mil reais. Glória. Aí você tem que deixar de consumir. Deixar de consumir, você elimina prazer. Você tem a mesma sensação de pisar em caco de vidro. Entendi. E aí, por que a gente cede? Porque chega uma hora que você espana e você vai consumir. Que é a sensação. Que é a sensação, porque aí a pessoa tá vivendo isso no dia a dia, então ela nunca teve Então é uma coisa que é super disruptiva do dia a dia, da rotina da pessoa. Isso. E aí é uma coisa que mexe muito mais com o sentimento. Porque a gente muda de que forma? A gente elimina crenças limitantes e coloca empoderadoras ou fortalecedoras de duas formas. Ou é pela repetição, que é mais demorado, que é disciplina, que é chato, ou é pelo alto impacto emocional. Lá eu faço os dois. Então, o caco de vidro é alto impacto emocional. Que se eu perguntar para você que quando o Senna morreu, você lembra o que você estava fazendo? Eu não lembro. Você lembra o que você estava fazendo? Você tem filho? Tem. Quando ele nasceu? Você lembra detalhes? Cheiro, detalhes, onde você estava, situações. O que acontece? As pessoas tendem a lembrar de detalhes do cheiro, de onde você estava, quando teve alto impacto emocional. Tá. Agora, se eu perguntar para você o que você comeu domingo à noite, só se teve algum alto impacto ali. Alguém brigou ali, teve uma briga ali, eu vou lembrar que eu comi. Por quê? Porque você associa, o seu subconsciente, ele registra com mais força, vamos colocar assim, quando tem alto impacto emocional. Então, quando tem esse alto impacto emocional que vai machucar, que tem aquela sensação de eu conseguir passar pelo caco de vidro, você manda uma mensagem subliminar para ele assim, ó, eu passei pelo caco de vidro lá fora, o que é isso? E isso acontece depois. A pessoa traz para nós que ela realizou o sonho dela antes da data que ela colocou ali no sonho mesmo. A gente tem evidências disso, que ajudou muito essas ferramentas. Assim como acontece com o firewalking também. O pessoal é meio radical, né? Super radical. Fogo já é uma coisa que me assusta. E o fogo eles passam correndo, né? E o Glasswalk é ponderado, né? Então são ferramentas de alto impacto emocional que foram validadas e tudo mais.
Queria fazer uma pergunta talvez um pouco polêmica. Fala aí. Viu? E já aconteceu de algum... Você chama de paciente? Como é? Aluno. E aí, já aconteceu de algum aluno... Ela tá fazendo o processo de limpeza dela. Já aconteceu de algum aluno, por exemplo, sair no meio porque realmente, não só porque foi pesado, mas porque não concordou ou não, enfim, aconteceu já isso? Sim, nós tivemos o primeiro treinamento nosso, nós começamos pelo terceiro, não tinha o segundo e o primeiro, já era o mais forte mesmo. São 3 dias, que é o Hero. Que é esse do Caco? Não, o Hero é outro que a gente nem conta o que tem dentro dele porque você perde o elemento surpresa, mas ele é muito forte. E nesse Hero, que era outro nome na época, o André, ele até libera, né, a gente falar sobre isso, ele até fala, não, pode usar meu nome, tudo mais, ele até conta isso. Quando ele foi, o André, com a Andresa, ele foi convidado pela Andresa, que é a esposa dele. A Andresa mentiu, porque senão ele não iria. Porque ele estava numa fase de rebeldia e o casamento estava por um triz. E ela falou assim, é agora ou nunca. Você vai ou você vai. Ou ele vai, a gente resgata esse casamento, ou acaba. Só que eu não sabia disso. Ela levou ele já chegou tomando cerveja, chegou na recepção ali, a menina estava instruída já, falou assim, ó, seguinte, você não vai poder dormir com ela, tá? Aí esse rapaz se revoltou, falou, que treinamento que é esse? Não posso dormir com minha esposa? Porque o treinamento começa aí já, pra dar disrupção. Se toca. Se toca. Aí ele falou assim, tá bom então, beleza. Ele continuou bebendo cerveja. Chegou no check-in, a minha equipe marinheira de primeira viagem, primeira vez que a gente estava fazendo um treinamento complexo daquele. Ele chegou pra minha equipe e falou assim, o que vai ter aí dentro aí? A gente estava testando luzes. O que vai ter aí dentro aí? Peppa Pig? Ou caneta azul? Lembra da caneta azul? Lembro. Nossa, naquela época. Tá bombando aí. Ele falou, caneta azul, Peppa Pig. Minha equipe falou assim, André, o que você quiser vai ter. Ele foi, o treinamento começa de um jeito assim, gente, é um treinamento que foi criado na Ásia, na Segunda Guerra Mundial, então... É um tipo de treinamento que começa meio que de madrugada, eu já participei, já trabalhei num treinamento assim. É isso aí. E é legal. Tem umas coisas doidas lá dentro. Então aí ele começa o treinamento, ele já começa a falar, que negócio é esse? O que eu tô fazendo esse treinamento aqui? Ele já quer ir embora. Eu não sei se você conhece a Daniela Lemos. Ela é Fortaleza, assim, e tal. Eu trabalhei com ela nesses projetos. Então, aí lá dentro tem uma parte que é muito desafiadora, porque desafia a pessoa no extremo. E ele foi desafiado ao extremo. Aí ele pegou, saiu do treinamento, tipo assim, 1h da manhã, 2 horas para dormir. Ele falou assim, Andresa, seguinte, você tem dedo podre. De novo, saiba que agora acabou o casamento, eu vou embora daqui. Aí ele pegou o carro, saiu. A equipe me conta isso. Eu não fiquei sabendo no dia. Eu fui dormir. A equipe ficou cuidando ali. Aí ele conta também que ele foi no carro, pegou no volante, a galera, não vai embora, não vai embora, não vai embora. Eu vou embora, acabou. Pegou o carro, saiu do hotel lá em São Pedro, o hotel... São João? São João. Foi no hotel São João. Ele estava no hotel São João. Não, foi no outro, foi no Bela Vila Vittar. Aí ele estava nesse hotel, saiu com o carro, disse que ele chegou no meio da pista, ele escutou uma voz. Volta. Ele contando, volta. Ele deu a volta e voltou. Aí ele ficou emburrado. Tem um momento do treinamento lá que eu bato muito nos alunos. Mas bater mesmo, assim, uns tapas na cara, assim, tipo assim, acorda pra vida. E falando coisas pesadas. Ele falava que ele queria bater em mim. De verdade daí, né? Porque eu falava umas coisas que estavam doendo nele. É isso, você fala no olho da pessoa, ixi. Aí no sábado de manhã chegou no sábado à tarde, ele pegou o crachá assim, virou a chave. Ele pegou o crachá assim, rasgou o crachá, jogou no chão. Falou assim, dá um outro crachá, que o meu nome não é Teixeira, meu nome é André. Mudou até o crachá. Virou a chave. Falei, meninão. Beleza, resumindo, o treinamento foi feliz. Nossa senhora, foi melhor do que eu poderia imaginar. Aí meu pai está cozinhando de novo. E qual era a mensagem que a gente começou a receber da esposa? Que antes do treinamento, esse avião cai em cima de mim,
e tomara que esse carro me atropele ou esse carro me bata, que eu quero morrer. Só que além dele falar isso, ele mandava para a esposa. Ele narrava para a esposa. Então, o treinamento fez tudo isso e aí ele virou equipe. Porque aí você começa a ver o valor da sua vida, sim, o valor do que você construiu, do que você quer construir, do que... Uhum. Aí ele virou equipe, até hoje ele é equipe. Então, eles... Um aluno que tentou suicídio, essas coisas, sim, que é um pouco mais pesado? Sim, teve um aluno, teve até depoimento, teve um aluno que ele foi no treinamento nesse MID mesmo e com ele. Aí eu fiquei sabendo que ele estava a ponto de se matar. E lá no treinamento, como eu via na amnésia dele, eu falei, pô, isso são ao vivo. Eu falei assim, agora vamos ver assistir, porque não tem ensaio. E eu já sabia da história dele, eu já conhecia ele, já sabia da história dele, já tinha visto na amnésia, que eu vejo todas. Tinha visto na amnésia e falei, vou aplicar uma técnica ali. Aí eu pedi para ele colocar a mão no coração dele, coloquei a mão em cima e falei assim, entre a minha mão e sua mão, tem uma voz. Que voz é essa? Aí ele começou a chorar. Daí, como eu já sabia que era o pai, eu já li também com o ombro dele direito. Gente, energia. Vocês estão vendo, né? O ombro dele direito estava mais alto, eu vi que é lá do pai. Legal, direito, ombro direito. Né? Carrega peso do pai. Aí eu vi que estava mais alto. Falei, eu vou bater no pai. Daí eu falei assim, perdoa ele. Eita. Ele falou assim, perdoa ele com o seu irmão. Falei, perdoa seu pai com o seu irmão, ele é gêmeo. E ele teve um problema de rejeição porque ele optou por bissexualidade. E eu percebi, tem coisa aqui também, né? Aí foi onde eu comecei a bater ali, esfregar ali. Porque eu falei, vou ter que tirar isso dele. Aí perdoa. Ele começou a querer vomitar. Essa intervenção. E os alunos todo mundo vendo. Falei, nossa, vai pra cura. Aí foi... Aí ele ficou normal. E depois, a história que ele conta agora é outra. Vai viver. Até a vereadora ele se candidatou. Que legal. Nessa campanha. Então, são histórias assim. Tem uma outra história também do Custódio. O Custódio chegou de cadeira de roda. No MID. Falei, bom. Onde? No MID. No primeiro treinamento. Uhum. Aí, na hora de fazer o rebirthing ali, ele deitou no chão e jogou as pernas pro alto. Será que é normal ele fazer isso? Porque ele não anda, né? Mas tudo bem. Saiu dali do treinamento, foi embora, tudo. E veio no Poder. 2, 3 meses depois veio no Poder. Que é outro programa seu. Que é outro programa, a continuação. Aí ele chegou no Poder sem cadeira de roda, ele chegou com andador. Aí passou por todo o processo do Poder. No final do Poder tem a roda de cura, que a gente entra um pouco na parte espiritual, na parte energética, xamanismo. Na roda de cura, uma pessoa deitada aqui, a Marli, e ele deitado aqui, longe dela, oposto dela, e todo mundo vendado. E todos deitam de costas e dão as mãos. E cada um tem a sua cura ali, ou alguém cura alguém. Essa Marli me levanta, vendada, atravessa todo o salão e vai nele, e começa na perna dele. Cura. E filmei tudo. No depoimento ele falou, olha, veio uma pessoa na minha perna, eu tenho certeza que tem uma coisa especial que aconteceu ali. E eu tenho certeza que no Hero, eu vou entrar no Hero sem andador. Eu vou estar andando. Caraca, que legal. Fizemos o Hero, ele não foi, passou o tempo. Esses dias, 4 meses atrás, eu despretensiosamente perguntei. Sim, como a resposta meio assim, nem tinha expectativa alguma. Falei, alguém sabe do Custódio? Ele falou que viria andando aqui no Hero, nunca mais vi ele. Alguém falou, você não está sabendo? Falei, mas o que está acontecendo? Ele está andando. Falei, sério? Mas mandei uma mensagem para ele. Falei, pô, mas você está andando, cara. Caraca, que legal. Ele mandou um áudio. Como ele mandou aquele áudio que tem pedeleiro sozinho lá. Visualização única. Visualização sumiu. Pedi para ele gravar um depoimento. Ele falou no áudio, né, que graças aos 2 treinamentos que ele fez, algumas outras coisas que ele estava fazendo, ele está andando. Porque é um conjunto de coisas, né? Não vai? Coisas, isso. Ai, mudei do nada. Então são coisas assim que a gente fica surpreso, né? Valida tudo isso e vê que o negócio tem jeito. Legal. Então são treinamentos nesse nível. Caraca, interessante. Tem coragem, Ruth? Tenho, com certeza tenho coragem. Corredinha no fogo aí?
Eu tenho coragem de tudo, tô nem aí. Se andar no vidro, jogar no penhasco. Fez todo sentido pra mim isso aqui, eu não imaginava que era assim. Não, eu acho que tudo pra você ser uma pessoa melhor e pra você se conhecer, entender o porquê que você tá na Terra, tudo é válido, né? De uma certa forma. Eita, tô falando, gente, o negócio tá online. É gelo? É gelo. Olha, aquelas barras lá. Então, a barra também, por exemplo... Depois eu quero fazer uma pergunta pra você. Tá. A barra de ferro é assim, no poder, nós temos no MIDI, nós temos o povo vai saber agora, né? Se não puder, fica tranquilo. Mas assim, pensa, é o marketing. Tá tudo bem. É isso, né? Saber é uma coisa, eu quero ver fazer, né? Então, não vou falar. Então, o que acontece? Nós temos acho que 2 metros, 1 metro. 1 metro de barra, de flecha, a gente chama. É madeira pinus. Então, a gente coloca aqui da pessoa uma ponta e a outra da pessoa, que é a dupla dela, segura aqui. Então, o que tem que fazer? Você tem que usar a coragem para avançar e passar pelo medo. Não é assim na vida? Sim. Então, eu tive que colocar algo entre a pessoa simulando o medo. Um perigo. Então, esse buraquinho aqui. Vem a dor flecha. E tal. Uhum. Aí a pessoa tem que andar e quebrar essa flecha na força do andar dela. Então, o que eu faço? Eu empodero ela e ela olha na folha que está presa na madeira ali, na flecha, uma crença limitante que ela quer trabalhar. Fala assim, olha para ela, encara ela e avança. O seu subconsciente é a mesma coisa do caco de vidro. O seu subconsciente vai falar assim, não, melhor não, vou desistir. Não, vai, aqui você vai, porque aqui está estimulado. E ele vai. E quando a pessoa vai e abraça a pessoa e quebra, tem aquele barulho, quebra aquela madeira, e ela abraça a outra pessoa, isso foi registrado como impacto emocional. Lá fora, quando não menos esperar, isso vem à tona e ela passa por cima de algumas coisas. Então, são técnicas, é um laboratório da vida real. E aí, Leandro, você estudou tudo isso, Sim. Você pratica tudo isso, você faz isso com outras pessoas, com seus alunos. Qual foi a sua virada de chave que fez com que, por exemplo, tô me sabotando em tal coisa, vou aprender X coisa. O que foi que de fato aconteceu na sua vida para você, né, se você puder falar, obviamente, sim. Para você poder ir em busca de conhecimento para poder se ajudar e aí agora ajuda todo mundo? Boa pergunta, obrigado por ela. Eu sou uma pessoa de essência muito tímida. Extremamente tímida. A minha família é muito tímida. Por isso, me atrapalhar socialmente, eu tive que mudar, tive que fazer algo disruptivo. Talvez por isso que você ficou 22 anos na Caterpillar. Também. Entendi. E eu contava em algumas palestras, eu vou ter que contar aqui, o medo que eu tinha era tão gritante, até pra você que tá aqui assistindo, falar assim, se ele tinha medo disso, eu tenho que ter vergonha na cara. Eu tinha medo de van. Entendi, tipo escolar. Van escolar. Entendi. Eu tinha vergonha de van, medo. Aí a pessoa fala assim, esse cara vai falar agora, né? Medo de van, eu falei, medo de van. Então eu tinha lá meus 18, 19, 20 anos lá, falei, vou pra faculdade, nem vou fazer faculdade por causa da van. Como assim, cara? Explica isso, tá bom lá. Eu estou no ponto esperando a van. Pensa uma pessoa tímida que fica com a cabeça para baixo, até para comentar alguém da vergonha. Como que eu vou entrar numa van cheio de pessoas, cheio de gente, sendo que tem portas que é de correr e tem aquelas de abrir? E se for de correr, eu for de abrir, eu passar vergonha, errar e eu fico vermelho, como eu vou entrar lá dentro da van? Olha o que eu pensava. Eu colocava tudo isso na frente, como se fosse acontecer. Eu já me via vermelho, já me via com vergonha. Normalmente é mais mulher que tem lá dentro, né? Falei, nossa, eu vou usar isso nas minhas palestras. Só que aí você passava a entender que tudo era como se fosse a van. Então, eu não vou falar num palco, porque senão vão me olhar, daí eu vou ter vergonha. Aí começou a ter gatilho. Aí foi aí que você foi buscar uma ajuda. Isso, uma das, né? Depois teve também inteligência emocional que entrou para saber lidar com inteligência emocional. Entendi. Porque eu tenho um perfil dos cinco traços de caracteres, que é a essência, que é a leitura do corpo. Eu tenho em segundo, muito alto, inclusive, na verdade considerado alto, o masoca.
O masoca, ele é o quadrado, o rosto quadrado, o corpo quadrado. Então, o masoca, na sua dor, qual é a dor do masoca? Humilhação e vergonha. Então você tem medo de ser humilhado, medo de ter mais... Todos nós temos o masoca, tá? Um grau. Sim. Só que o meu é o segundo maior. Então, o que aconteceu com o masoca? Lá com 4 anos de idade, a mamãe humilhou o masoca, criança. Por que ela humilhou? Porque a mamãe falou assim pra ele: é aí que eu queria nenezinho, que fedor, você fez cocô na calça, fez xixi na calça. Só que criança com 4 anos de idade, algumas têm os esfíncteres prontos. O que é os esfíncteres? São os músculos que seguram o xixi e cocô. Sim. Mas tem criança que não tá pronto e a mamãe desfralda ele antes do tempo. E ele faz cocô na calça. Só que a mamãe brincando, às vezes, fala que tá fedendo. E perto dos outros, o neném fala assim, pô, pra você ter uma ideia, essa ferida aí, da humilhação, é uma das 5 feridas mortais. É pior do que você sentir a dor da morte. É uma dor tão forte no ser humano que ele nunca mais quer viver essa dor. E o que o bebê faz para nunca mais sentir essa dor? Ele cria mecanismo de defesa. Qual que é o mecanismo de defesa dele? Ele pega as nádegas, trava para não fazer mais cocô na calça. Aí eu vejo a leitura do corpo, eu vejo a nádega de alguém, eu vejo que é para dentro, eu já vejo que é uma evidência de uma masoca. Eu já pontuo alto ali. Porque eu vou olhar as nádegas, eu vou olhar as pernas, eu vou olhar tudo. Então isso é uma evidência. E o bebê, o que ele faz? Ele fala assim, eu vou travar e vou andar duro. Então ele anda quadradinho, anda durinho, com as nádegas travadas. Aí o que ele faz com o mecanismo de defesa? E hoje ele repete. Ele cria plano B, C, D, E, F, G, H, I, J. Porque se o plano A der merda, eu tenho o B. Então é uma pessoa voltada à segurança, uma pessoa insegura. Nossa, explica tudo. Explica tudo. Explica tudo. Explica tudo. Explica tudo. Explica tudo. Isso eu falei de 1, tem mais 4. Tem outra idade pra... Mas realmente você respondeu a minha pergunta. Que eu queria, tipo, pra também poder me entender. Se autoanalisando. Se autoanalisar. Eu já tô... Será que aprende? Será que não? Já tô assim. O que tá acontecendo? E ele é o quadrado. Ele é o raivinha do Divertidamente. Nossa, por isso que o raivinha do Divertidamente é quadrado. E a ansiedade? Eu sou ansiedade, esse cabelo assim, ó. E aí o certeza. Do Divertidamente, ele tem uma base no chão, que ele é quadrado, então ele demora pra entregar. Por que ele demora pra entregar? Porque ele faz com qualidade. Ele é muito planejador, organizador. Limpeza de casa, tudo quadradinho. Tudo quadradinho. Ele tem umas regras que é só dele, você não pode pressionar, porque senão ele vai explodir. Ele é o tiozinho do churrasco. Não mexa nas regras dele. Você é tiozinho do churrasco? Eu sou. Então é isso. Mas eu sou. Mas não é o meu mais forte. O meu mais forte é o rígido, que é o ampulheta, que é nojinho. Que é... A ampulheta é o corpo esbelto, é o corpo simétrico. Todos que têm o corpo mais simétrico tem panturrilha mais forte. É aquele que com 5 anos de idade, que é o último perfil a ser formado, 5 anos de idade, ele teve uma perda. Ele foi trocado e traído pelos próprios pais. E aí ele teve uma dor mortal, que é a dor da traição. O irmão chegando? Não. É uma fase da criança que todos nós passamos. Você disputou com o seu pai e a sua mãe. Porque você queria sua mãe como esposa, como mulher. Eu e talvez disputar do meu pai. Isso, aí você perdeu. Atenção. A traição é até a parte sexual mesmo. Até a parte de... Porque assim, a criança ela começa... Não é sexual, é sexualidade. Mas a criança ela começa a ver assim, casais. Ah, papai, mamãe, tio, titia, vovô e vovó. Também quero. Ele sente desejo também quero. Só que ele já perdeu essa briga, porque papai é da mamãe, a mamãe é do papai, perdeu. Então ele se sente traído pelos próprios pais. Aí o que ele faz com o mecanismo de defesa? O que é? Daí como ele age? Ele age com competição, ele é uma pessoa competitiva, ele quer ser sempre o melhor, ele quer brilhar no palco, ele quer ser sempre o centro das atenções, ele é procrastinador porque ele faz muita coisa ao mesmo tempo, porque ele executa muito. Ele tem o rosto simétrico, o olho delineado, estilo gatinho, a panturrilha... Sabe que eu tô de gatinho aqui, ó. Aí ele tava sabe que eu tô com gatinho. Você tem o rígido... Mas eu acho que eu tenho um pouco esse que você tá falando qual que é? É o rígido. É o rígido. E o segundo, é o meu primeiro. O meu tem 34% de rígido. Eu acho que eu tenho também. Mas toda criança, de certa forma, passa por isso. O que distingue isso? O que a criança não sente que perdeu?
Ou existem outros fatores da traição, por exemplo? É porque dali pra frente, o que acontece? Ali foi um fato que todo mundo passa. É isso. E por isso que pode ser que você tenha 20% de rígido, eu tenha 35%, ela 10%, porque a intensidade ali foi maior. Tá. Então o ambiente individual. O ambiente é individual. O ambiente ajudou a moldar. Porque a molda. O ambiente é um elemento dos elementos que moldam a pessoa. Então o ambiente ele ajudou a moldar o rígido. Só que dali pra frente, o que acontece? É padrão. Eu lembro que eu ia jogar bola, eu queria competir, porque eu fui colocando isso em evidência. Então meu corpo ele foi se formando com aquilo que eu agia. Então o seu corpo ele é formado por aquilo que você teve de repetição lá. Sim. Então não tem como você escolher qual é melhor, qual é pior, porque todos eles têm qualidade. Isso. O que vai demandar é o quê? Você saber disso tudo e escolher os ambientes. Por exemplo, se eu tenho um rígido alto... Para te extrair o melhor. Exatamente. Não, pior. Se eu tenho um rígido alto, o que eu vou fazer atrás do computador? Eu não sei o esquizoide. O esquizoide que fica atrás do computador, que é o primeiro perfil, ela já tem o esquizoide mais alto. Que é o quê? Qual o traço físico seletivo? O físico o óculos é uma evidência, só que é só uma evidência, tá? Mas não é... Todo mundo que usa óculos tem esquizoide. Tem um pouco mais. Tá. Mas é o que? É o mito, é aquele comprido, é o retângulo. O rosto mais retangular, você pega aqui afunilamento aqui, você vê ossos evidentes, você vê também, por exemplo, ó, o meu aqui, ó, esse aqui é mais alto do que de algumas pessoas. Aqui eu pontuo, eu criei uma metodologia de pontuar isso aqui, eu pontuo isso aqui, eu pontuo o óculos, Isso aqui, tudo mó eu alto. pontuo tudo, eu pego detalhe, eu faço o scanner. E aí a pessoa é o quê? Tipo, como ela lida com a vida? Como que você fala? O rígido? Isso. O rígido? Você já falou o rígido, que é o que tem o... Não, que é o que você tá falando agora. Esquizoide, Primeiro, ele é formado lá no ventre. Do 0 até Mas aí ele age como? Ele tem um mês de idade. Ele é assim, porque às vezes a mamãe teve um evento doloroso. Por exemplo, o papai ou a mamãe, e que causou uma dor na criança, ela sente. Então ela sente o quê? Algo estranho, algo que está incomodando, que ela já pensa, não quero existir, eu quero ficar aqui. Tipo, você sente rejeitada. Rejeitada. Já na a rejeição. Entendi. É a primeira dor. É a rejeição. Então ela sente o quê? Toda essa rejeição. Então o que ela faz? Ela joga toda a energia para a cabeça. Então, normalmente o esquizoide alto, ele tem a cabeça um pouco mais avantajada ou comprida. Será que eu sou cabeçuda? Steve Jobs. Steve foi adotado. O inverso é verdadeiro. Se ele joga energia para a cabeça, o que acontece com o corpo? Esmilinguido, um Lego mal montado, desconjuntado, e ele não liga pro corpo. Ele não gosta de academia, muito menos roupa. Para ele, qualquer roupa. O Zuckerberg usa a mesma roupa toda vez. Porque ele não tem a ambição de que o corpo seja algo que vai ajudar. O que ajuda ele é a mente. Eu fiz a leitura corporal do Neymar. O Neymar, ele tem... Olha que interessante o Neymar. Ele tem um esquizoide alto e o rígido alto. Os dois na ponta. O esquizoide é o cara que pensa, cria, porque ele criou. Ele tem um mecanismo de defesa que é a criatividade. Ele é um cara que ele é rejeitado pelas ideias. Porque ele voa muito nas ideias. A ideia dele é mirabolante. Então ele é rejeitado. Então o Neymar, ele cria... E já que o rígido age, então ele cria e age, ele cria e age, cria e age, cria e age. Por isso que ele é rápido. Porque o que ele pensa, ele já faz. Ele tem os dois da ponta, o primeiro e o quinto perfil. Eu já achei o meu, já acho. Só que por ele ter os dois... Isso aí, você vai meter aqueles caras que assistem os pacientes de Google, pesquisando, eu sou aqui. Não, sim, certeza. Segura aí, você quer entender, depois você marca uma hora com ele. É porque você está olhando pro comportamento. Pode ser. Mas é enganoso, porque muitas vezes o seu comportamento é X e o seu corpo é Y. É porque eu tive que me moldar para me comportar de X Você acha que você é mais forma. racional ou emocional? Então. Pelo seu comportamento você vai achar um. Pelo meu comportamento eu acho que é racional, mas pelo meu corpo emocional. E se o seu corpo for emocional?
tá? Eu vou ler seu corpo, por exemplo, deu mais emocional. Pode ser. E você está achando que é mais racional, você está agindo com menos performance, porque se você agir como emocional, como você for justificar o seu corpo, como você de fato veio para ser, é um manual de instrução, você tem que honrar. Se você honra o seu corpo, eu acredito nisso, tá? Não tenho a verdade absoluta, mas pelo que eu estudei, se você honra o seu corpo, você muda o seu comportamento. Eu achava que eu era emocional, a minha vida era mimimi. Quando eu descobri que eu tenho 70% de racional, eu mudei meu comportamento. Falei, peraí, coisa errada. Por que eu estou usando 30% se eu tenho 70% de racional? O que começou a acontecer? Minha esposa chegou para mim, Leandro, seu pai está pedindo dinheiro emprestado para mim, pela sua mãe. O que eu faço? Falei, Vi, tá fácil de resolver. Você vai usar o seu oral agora? Porque o oral é emocional, a minha esposa é oral. Falei, você está perguntando se você quer uma resposta ou você quer que eu fale aquilo que você quer ouvir? Boa. Então você vai usar os seus traços. Falei, não é momento de emoção, é meu pai. Ainda bem que é meu, não é seu. Você tem dinheiro para emprestar? Não. Pronto, já resolvemos o problema. É o psico. Você vai usar o psicopata. Não é patológico, é o nome do terceiro. Usa o psico, racional no último. Daí eu falei pra ela, se eu tivesse na época, eu não emprestaria pra ele, eu dava até mais. Isso é ser uma pessoa autêntica. Agora, o que ela fez? Não conseguiu. Ela foi no oral dela, cedeu um jeito, ela emprestou. Eu falei pra ela, como você está se sentindo? Muito mal, porque eu tirei de onde eu não tinha. Eu falei, tá vendo? Se você usa os traços a seu favor... Aí você não se culpa, você não se... É fácil falar não. Ainda mais pro Mas também familiar. é fácil ficar se culpando? Não. Mas aí escolher seu difícil. Aí 500 bonequinhos pra ajudar. A gente falou aqui do... Vou anotar. Vamos anotar. O primeiro é o esquizoide. Esquizoide. Segundo... O segundo... Viu, gente? É muita coisa. É oral. Nossa. Já é uma criança que está no berço. Aqui é... Que não falamos ainda dele. Aqui já é... Ventre até um mês de idade. É aqui de... mais um mês. Um mês até mais ou menos 1 ano e meio. O oral, qual é a dor dele? Abandono. Mamãe abandona ele toda hora. Quer um exemplo? Mamãe tá olhando ele no berço. Ufa, dormiu. Puta, agora eu vou descansar. Nossa. Ela vira as costas, abandonou. Depende do sentido que ele vai dar. Ela não quis abandonar, mas se ele der sentido... E não foi um abandono, normalmente, aqui pra vivência, pra experiência da criança, foi. Ela acorda, ela dormiu, mamãe do lado. Meu, acabou de sair da barriga, tá com o laço ainda do cordão umbilical. Acorda, a mamãe não tá lá. Pô, qual o sentido, qual os sintomas, qual é a percepção dela de abandono? Então ela começa a gritar. Então a dor é abandono, qual que é o mecanismo de defesa? Comunicação. Choro. E aí, às vezes, a mãe, ela não tá... tipo, não é culpa. E aí, você... Mas ninguém abandona de verdade. E aí você tá sentindo isso. Então, por isso que depois, quando você cresce, você precisa trabalhar isso em você. Porque é um problema exclusivamente seu. É uma pessoa que adora acolhimento e adora acolher. Você vai ver o esquizoide cumprimentar as pessoas, ele... Pronto, beleza? Porque você sempre vai tratar o esquizoide, ele fica de gostaria. longe. Ele abraça meio quase não encostando. Ele fica no quarto, na caverna. Então o oral não. O oral ele quer falar, ele quer tato, ele quer comer, ele chora por qualquer coisa. Ele tem as bochechinhas, ele é o rosto mais arredondado, ele aqui é mais arredondado, aqui é mais arredondado, aqui um pouquinho mais arredondado, tem um buraquinho no peito, tem a perna roliça, tem um bumbum escorrido. Então tem todas as evidências para você pontuar o oral. Aí o oral se comunica muito bem, ele é bom para vender. Aí vem o psico. O psico é o psicopata. Anota aí, Cleiton, para nós depois pesquisar. Psicopata é muito chato de falar porque as pessoas não entendem. Porque mistura os termos. Mistura os termos com o cara do filme lá. Aí o psico, ele tem lá de 1 ano e meio, 2 anos e meio mais ou menos. Ele tá lá com as mãozinhas toda aprendendo a mexer as mãozinhas, o nenê, as perninhas. Então a mamãe fala, ai que bonitinho, faz isso. Vira uma que mandou, né? Faz isso. Ele fala, caramba, quando é pra fazer essas coisas eu tenho que fazer. Eu não quero fazer mais. Eu tá me manipulando.
Então entra a manipulação como dor. Tá me usando, tá me manipulando. Daí entra o quê para reagir à dor? Entra o mecanismo de defesa. Líder nato, negociador, persuasivo. Se ele está no recurso, ele é esses três. Se ele está na dor, ele é manipulador. Por exemplo, se ele entrar na dor, ele vai manipular. Ele vai tentar inverter a manipulação. Ele vai fazer com que todo mundo se ferre e eu ganhe. Se ele entra no recurso, ele faz tudo para os dois ganhar. Então é o quê? É o triângulo de ponta cabeça. Aqui você vê afunilado e aqui você vê largo. Nossa. Aqui você vê largo e a cinturinha fininha. Você vê a coxa grossa, o joelhinho fininho. Você vê a panturrilha assim e a canelinha fina. Caraca. E esse é o? Psico. Nossa. Psicólogo. Psicopata. Ainda não. É o líder nato, ele é racional no último, ele delega facilmente, ele manda, ele é controlador. E a pessoa que não quer olhar pra dentro, Cristiano Ronaldo é psico. Quem? Cristiano Ronaldo. O jogador de futebol é muito fácil, porque você vê que as carreiras, todos que têm sucesso, a carreira tem nuances diferentes, né? Formato. Aí depois vem o nosso amigo masoca que eu falei, que é o quarto, masoquista. É quatro e perfil? o quinto é o rígido. Todos eles têm dor e recurso. Então, baseado nisso, você consegue montar um diagnóstico, montar um trabalho que eu faço a leitura numa sessão e mais 5 sessões de acompanhamento. Legal, adorei, e eu já quero. Aí eu pego, cada sessão, eu trabalho um. Aí, isso de forma individual, daí você tá falando? Posso fazer em grupo ou individual. Tá, entendi. Aí o legal disso aqui é o que também? É que, por exemplo, eu tenho 34 desses, mais 25 desses. Se eu somar esse com esse, dá um tanto. Se eu pegar o psico, o psico 5%, é líder. é mais 2. Por exemplo, o psico é líder. Onde ele for aqui, para ajudar o outro, ele potencializa. Por exemplo, vamos supor que a Ju é... Vou pegar um exemplo, tá? Pode falar, fique à vontade. Você é... no palio ali, rígido com oral, tá? Vamos supor que tá pra cima e pra baixo, né? Tá um assim pertinho do outro ali, os dois predominantes, um exemplo. Só que o rígido seu é um pouquinho maior. Tipo, um é 55 e o outro é 40. É 35 e o outro 30. Tá, entendi. Ou 35 e 25, tá? O oral, ele busca conforto. O rígido busca status. Legal? Você foi convidada para uma festa de gala. Só que você precisa alugar uma roupa topíssima. Inclusive nessa festa vai ter uma parte memorável ali e você precisa estar muito bem, tá? Você vai ser promovida, alguma coisa assim, top. Perfeito. Só que o seu oral é mais forte que o seu rígido. Vamos colocar assim. Você pegou a sandália, colocou no pé ali e foi top. O rígido falou: nossa, eu tô me sentindo melhor. Certo? Só que o oral fala assim: tô gostando. Será? Começando a doer no pé. O rígido fala: cala a boca, aguenta. Vai doer, mas vai ficar. Eu preciso estar bem. Não tira. Só que o oral é mais forte. O oral, se deixar, se você não sabe disso aqui, você vai tirar, sabe? Eu vou tirar. Nossa, nossa. Espera que eu... Tá, eu vou ficar quieta, Cleiton. Para, Ju, porque você já falou que você é o 5, você é todos 70%. Não, você vai tirar. Por que você vai tirar? Nossa. Porque o oral não aguenta. Ele quer ficar. O conforto. Exato. Tô nem aí com o status. Só que você teve essa aula aqui. Eu preciso de ajuda, cara. O rígido é mais baixo, não dá pra tirar. Conflito. Chama o psico. Psico, você é líder, você é negociador, me ajuda. Não importa que o psico tem 15%. Aí você vai ajudar o psico a fazer o quê? A tomar decisão. Tomar decisão melhor. Qual que é melhor? Quem tá no comando aqui agora? Eu. Não sou, eu que vou escolher quem vai ficar no joystick. Eu que vou escolher quem vai. Você precisa estar bem na fita. Então é isso aí. Aí você vai falar assim: psico, me ajuda. Eu sei que onde você for, você potencializa. Então vai lá no rígido, no oral, que o oral tá quase desistindo. E eu preciso dessa vaga. Se eu tirar a sandália aqui, vai ficar feio. Vai. Aí o oral fala assim, o rígido fala assim, o psíquico fala assim: ó, oral, fiquei sabendo de uma coisa aí top, você vai gostar.
fazer uma metáfora aqui. O que é que você vai gostar? É o meu? Eita, é o meu. Você desliga É o meu. Peraí. Você consegue Você colocou desligar, o seu Jeremias? Pra mim, por favor? Você colocou o seu pra gravar? Não, é o meu podcast. Ah, Tipo, sim. pra eu postar no Insta, fazer o Sim, marketing, você colocou? né? Você lembrou de Coloquei. colocar? Porque eu nem lembrei de dar o... Foi? Você colocou pra gravar de novo? Não? Não, tu não parou. Ah, então tá bom. Tá bom. Perfeito. Obrigada. Aí o psico fala assim pra ele, fiquei sabendo de uma coisa aí. A hora que o cara for embora, vai ter uma festa aí, que aí você tira. Aguenta só um pouquinho, porque ela precisa, A gente vai embora daqui a pouco. ela precisa desse cara. Sério que eu vou poder tirar? Sério, mas não agora. Ah, então eu vou segurar. Aí o rígido, convenci lá o oral, tá? Ele vai segurar as pontas lá, agora é com você. Aí você vai, é promovida, todo mundo foi embora, tirou, deu certo. Eu não conheço isso aqui, nada disso. O que vai acontecer? É automático, é padrão. Vai Mais buscar forte. Se você não tem controle, você vai Mas tá falar usando o que mais personagens. forte tá. É. Porque você acredita em todos eles com a intensidade de cada um. Por exemplo, o esquizoide da criação. O esquizoide ele é criativo, mas ele não pode aparecer. Ele dá ideia para quem? Pro oral comunicar. Olha a orquestra. E aí, pra montar a equipe, isso aí... Isso. Topíssimo. Olha a orquestra. Amei. Olha a orquestra. Esquizoide, eu vou dar ideia. Foguete agora dá ré, né? Agora dá ré, eu que tive ideia. Põe pro oral comunicar. O oral vai lá, galera, peguei com o esquizoide ali, umas ideias top, eu vou falar aqui pra vocês agora. Só que psico, você que é líder aí, dá uma ajuda aí, porque só é liderar isso aqui, hein? Só vou comunicar. Tá bom, comunica. Não vou executar Não vou porra executar nenhuma. nada, quem executa é o rígido. O rígido é executor. Aí o psico fala assim, deixa que eu comando. Sempre num grupo de pessoas tem que pegar papel e caneta. Isso é mazoca. A mazoca vai lá, começa. Vai. Dá licença aí, dá licença. Eu não sou masoquista não, sou oral, tá? Eu sei o meu. Aí sobra pra quem? O rígido. Deixa comigo que eu vou lá fora. Deixa palco pra mim, que eu vou meter a cara lá. Que eu quero ser Agora é minha hora. Eu quero ser ovacionado, eu quero executar. Pô, top, uma orquestra. Então o que acontece às vezes? Você não sabe disso e quer fazer algo que não tem tanta intensidade quanto deveria. Por exemplo, coloca o esquizoide para vender. Coitado do esquizoide. Perfeito. Gostei. Ele pode bolar até a melhor estratégia de venda, mas ele não vai estar botando a cara no coisa. Isso que eu falei E é agora que interessante é pra essência. entender tudo, né? Entender time, entender cliente, porque eu tenho os meus clientes. Tem cliente que não tem o perfil de fazer stars. E tem cliente que tem super perfil. Então como que eu vou trabalhar o cliente que não tem perfil? Como que eu vou... Adorei. Já quer gastar com mais um treinamento. Ah, misericórdia. Se for assim, então eu fico pobre, gente. Que As olha... pessoas ganhar dinheiro, triplicar o salário com essa ferramenta. Não, é porque um- assim, é uma puta de uma ferramenta mesmo, porque ter essa noção básica pra ler as pessoas de forma assertiva, porque achar, todo mundo acha. Então o cara senta ali, esse cara é chato. Já foi uma indireta pra mim. Tá bom, obrigada. E outra, Gratidão. às vezes a pessoa ela acha que o comportamento tá errado. Pra mim, a pessoa pode ser muda, surda, não fala nada. Só de olhar o corpo eu já vou saber. O perfil. Não, e assim... Entendeu? Ele usou esses dois pra mim porque ele já sabe. Então tá tudo bem. Tá bom? Pode falar. Habla. E assim, é o que ele tá falando. Tipo, se é um cara oral que você vai conversar, você identificou o perfil oral e é um cliente, deixa ele falar. Isso. Você não precisa nem vender. E se eu Ele for conta. oral, eu tenho que segurar minha língua. Se eu for oral. aí Eu né, quero que ele... fale. Porque eu tô interessado. Isso. Então, esse malabarismo que é complexo. Já pegou alguém 20? Cara, peguei, não 20, mas 22, 25, flat. Esse daí que acontece, é minoria, tá? O que acontece com ele? Ele é um cara nebuloso, confuso. Mal esquentou uma cadeira, já tem outro. Imagina como não é a cabeça desse cara. Céus. O rígido tá ali, coitado do rígido, mal esquentou a cadeira, já veio um psico querendo pegar. O psico mal esquentou a cadeira, já vem o esquizoide. Fica uma doideira, o cara fica... Eu falo assim pra ele, você é muito neurótico, você é nebuloso, você tem... Você sabe. Eu falei, eu sou flat. Tudo assim, ó. O bom desse cara é que ele navega por todos facilmente. Onde ele cair, tá executando. Onde ele cai, tá executando. Só que ele não é expert nenhum. O outro é o inverso. É o pato. É o pato. Só que ele não tem esforço igual o outro. Por exemplo, você tem um esquizoide de 10% que é baixo. Então não colocou pra criar, cara. Mas é um bom executor. Mas é um bom executor. Legal. Agora, e o inverso também é Mas só que o proporcional. Neymar, ele tem os dois altos.
Tanto o pensador quanto o executor. A turma fala E ele é o quê? Aí? Ele é Ele é o- rígido com esquizoide. Esquizoide. Lógico que tem um que vai ser baixo. Porque se tem 2 altos, Sim. quem é baixo? Mazoca. Por isso que ele cai. Ele não aguenta apanhar. Não aguenta apanhar. O mazoca aguenta apanhar. O mazoca, ele É, o masoquista. masoquista. Ele Gosta do sofrimento, ele aguenta. Ele aguenta a pancada. Onde você vê bastante mazoca? É que a gente vai pegar o masoquismo Onde você vê bastante mazoca? Nas obras de construção civil. Você vê um monte de quadradinho lá. Vai lá. Pedreiro, serventão. Vai lá pegar, Nossa, vai lá pegar conheço nas muito. regras dele. Já trabalhei em construtora. Vai querer discutir com um daqueles lá pra você ver o que acontece. Faz assim que você dá uns tapas na orelha. Porque o mazoca, ele faz assim, ó. O mazoca, ele é emocional, tá? Tem dó. Só que quando pisa no calo dele e pega na ferida dele lá de trás da infância, ele vira um rolo compressor, passa por cima de você. Pra ele sair por cima. Ele passa por cima porque tá doendo muito, ele não pensa, ele é emocional. E aí, a hora que ele cai em si, ele sente vergonha do que fez. Aí ele vai se esconder. Aí ele vai no quarto escuro, chorar, se remoer, coloca o rabo entre as pernas, não consegue sair, tem vergonha, tem dó da pessoa, raiva dele e fala que nunca mais vai fazer. Ele faz de novo. Por quê? Porque pega no calo. E aí ele vai ficar sempre em conflito. Sempre em conflito. A Alice que está acompanhando a gente te perguntou, quando você senta numa... Será que será que ele consegue sentar em uma mesa cheia de pessoas em um almoço de amigos sem analisar um por um? Como que é a tua vida particular? Top. Com certeza não. É assim, ó, no começo, obrigado pela pergunta, como é o nome dela? Liz Bahia. Obrigado pela pergunta aí. No começo foi conflituoso porque vira vício. Você quer treinar. Eu ia falar isso agora, porque é uma técnica, você quer treinar. Treinar. Depois, com o tempo, você para É de igual fazer eu isso. chegando nos lugares. Aqui mesmo, Analisando tudo. se eu falar pra você que eu li, não li ninguém. Nem lembrei. Agora que caiu pro consciente que eu tô querendo Analisar. dar uma analisada. Então isso vai virando rotina sua, que nem um médico, né, que vai fazer os exames lá, por exemplo, você não dá vergonha de fazer exame com o médico XYZ? Não, é parte da vida dele. Então vira... Mas o bom é o quê? O bom é que numa mesa como essa você consegue prever algumas conversas conflituosas e você sai na frente. Isso aqui não posso falar, isso aqui eu já posso falar, isso aqui eu posso dar uma cutucada. Isso, Pablo Marçal. Eu ia chegar no Pablo Marçal mais pro final. Mas quando a gente fala de treinador, coach e tudo mais, ame ou odeie, é um cara de destaque. Cara, Comunicativo. E ele sabe essas no momento ferramentas, certo. Sabe, eu me espelho nele em coisas que eu gosto e jogo as coisas que eu não gosto fora. Essa é uma dificuldade hoje que a sociedade tem, né? Ou o cara é ou ele é Deus ou ele é o diabo. Você não consegue buscar e entender. Eu assisti todos os debates dele para efeito cunho didático, para eu ler o que estava acontecendo ali, e eu fui pegando assim. Foi uma aula para mim, eu estudei ali. Eu peguei todos os debates, eu ficava até 3 horas da manhã estudando ele, os debates. Aqueles que davam 3 horas de debates. Ninguém cria. Bom, meu achismo diz que todo mundo deveria fazer esse treinamento se quer saber lidar melhor com pessoas, ou desenvolver empresa, ou desenvolver profissionalmente, independente de ser empregado ou empreendedor. Mas político, isso aqui é obrigação. E a sensação que eu tenho é que ninguém está estudando isso. Oceano Azul é um oceano azul. Não é só política, não. Empresa, ainda estão no DISC, ainda estão acreditando nas perguntas. Eu fazia pergunta para os meus funcionários quando eu contratava, e já com o coach na mão. Eu fazia umas perguntas assim, doida. Falava assim para ele, assim, ó, acabava a entrevista, eu falava assim pro cara. Olha que doido. Eu dava para ele a pergunta, a oportunidade da pergunta e da resposta. E ele não pegava a fita. Eu falava assim para ele, viu, fulano, você quer fazer alguma pergunta que eu não fiz para você responder? Ele podia se vender nessa hora, ele podia ser assim, ó, a hora dele ser contratado, sabe? Ele falava, não, melhor não. Eu falei, você tem uma oportunidade de fazer uma pergunta que eu não fiz para eu fazer para você e você tem a resposta. Você não tá prestando atenção no que eu tô falando? Eu falava isso para ele, só que eu não tinha isso aqui. E quantas vezes a gente chegava em consenso e falava assim, aquele cara ali, nós vamos contratar, ele foi o melhor. Dava uma semana ele saía da empresa. Você não conseguia ler
por mais técnico, por mais assim, top que você seja, as perguntas certas, fez uma análise 360 graus, você ainda, ele consegue enganar, tem teatro, tem um monte de coisa. Agora, essa técnica... Porque dependendo do ambiente, você vai se moldando. Sim. Agora, quando você analisa a essência, o corpo... Exato, não tem corpo. Aqui eu falo assim, você engana seu pai, você engana sua mãe. Mas você se engana, mas o seu corpo você não engana. É assim que funciona. Matou o pau. Acabou. Então, a empresa não faz isso. Eu estou entrando agora em times de futebol. São Paulo, Bragantino, a gente está fazendo umas parcerias. Então, para fazer o quê? Leitura corporal lá, para fazer inteligência emocional para eles, e eles estão comprando. A minha parceira, ela foi visitar o São Paulo, ela ficou boba lá. Ela não vê nada disso lá, de São Paulo. Não tem. O único que tem um pouquinho mais é o Palmeiras, que tem uma academia um pouco mais voltada para isso, mas ainda não está nesse nível. Então, no São Paulo nós vamos fazer no Bragantino. O Bragantino que entrou como parceiro. E na Major Mídia. É isso. Um beijo. Mais uma venda que a Store Talks garante. E é verdade, galera, muitas conexões. Fato. Isso aqui Não, total. Total. Ó, eu cliente, eu sou cliente dele, aí já fiz contato com várias pessoas que viraram cliente. O Jeremias conhecia a partir da... É assim, e vai. Contato. Total. Me analisa aí. Oral. Cobaia. Oral. Eu nunca fiz, mas... Oral assim, só eu também quero, tá? O oral é masoca. Emocional. Muito mais emocional. Aqui, ó, esse aqui seu aqui em cima, aqui, esse aqui foi um soco que eu tomei ontem. Esse aqui agora que você tomou. Você deu risada agora, os olhinhos não tem nem oral. Eu quero saber o meu também. Você tem uma mistura boa, hein? Eu tenho. Rígida, sou meio doida. Rígida. Sou meio doida. Ó, os seus lábios aqui fininho aqui, ó. Esse lábio mais fininho aqui é do esquizoide. Tá com batom também é difícil. É do esquizoide. Mas é mesmo. Sorriso. É do rígido. Pra lavar. Pra analisar se dá uma boa lavada na mulherada que já é toda maquiada. Não pode. Você presta atenção. Não pode. Sacanagem. Não pode ver com lábio. Só porque eu retoquei a maquiagem na hora que eu cheguei aqui, né? Você se caminhou com o rígido? O rígido e o oral foram dois que eu achei que ok, assim, que realmente. Olha lá a bochecha dela, lá, tá vendo aqui, ó? E aí, o rígido é o que mesmo? O rígido é da dor lá, é a troca e humilhação. A rejeição. Troca e a traição. Troca e traição. Tá. Por que traição? Tem três pessoas. Lembra do pai e da mãe. Tem três pessoas. Lembra que trio, ó. Uma ficou com essa, deixou você. Entendeu? Amigos, deixam você de lado. Aí você vai pra competição, vai pra execução, vai pro brilho. Total, execução. É tipo assim, pensou, fez. Mas não, você assim, ó. Você tá aqui. Acho que eu tô com uma intenção. Eu vou fazer um post. A hora de abrir o post, você já vai enroscando no meio do caminho. Esses dias estava saindo uma mentoria, o cara, então, porque sou só o CL, na hora que ele tava falando, eu já tava fazendo story, já postando. Aí a negada já mandou mensagem, eu já mandando mensagem, e ele lá na mentoria. E eu assim, já tô fazendo, deu certo. Dele, nossa, tal. É isso aí. Eu faço muito isso. E eu vejo que eu cresci muito por causa disso, total. Oral também você tem. O osso, né, que você falou. O corpo, tudo assim, oral e rígido. Falou que eu sou barriguda. Comigo ele acertou o oral. Mas tem oral da falta e oral do excesso. O oral pode ser magro. Não necessariamente é um gordinho. E maromba. Aí é emoção, né, barriga. E aí, racional e emocional, o que você acha que eu pareço ser, eu sou, sei lá, ou isso já é mais... Tem que fazer o... Porque assim, ó, o oral e o masoca... Quer saber? Eu quero saber de tudo, arrasta pra cima. São 3 racionais e 2 emocionais. Um sim, não, um sim, não, um sim, não. O esquizoide é racional, oral, emocional, racional. Então como que é aqui? A gente é o que? Oral e rígido? Começa com racional. Você é oral. Racional. Vai depender do percentual de cada um para somar. Verdade. Racional. Psicopata mesmo. Só. Do psicopata mesmo. Ele é o quê? Como que fica? 20?
Não, psicopata fica... Chamar isso, né? Patológico? Aí a gente vai pra parte patologia, aí entra outra, tem o narcisismo, tem o psicopata, que nem vamos pegar um exemplo, vamos pegar um exemplo daquela criança que... Eu pensei, mas eu não falei, porque eu fiquei quieta. Então, mas eu pensei. Então, aquela criança que... A criança. Que entrou dentro do pet shop. Tá. Nossa, verdade. Tem gente aí falando besteira. Tem gente falando que a criança é psicopata. Não. É um evento único. Não dá pra falar que ele é psicopata. Não dá pra falar. Porque qualquer um de nós aqui pode ter um surto. Psicopata é um surto psicológico. Um surto que você pode fazer coisas... Psicótico. Pode fazer coisas e você não é psicopata. Então, não dá pra falar agora o processo... eu até comentei isso, comentei isso com o menino que trabalha comigo, porque ele fez essa mesma pergunta. Falou, cara, uma criança, tal, uma coisa muito atípica. Você acha que ele é um psicopata? Eu falei, cara, é difícil dizer, mas os pais sabem. Porque quem tá criando, você percebe umas nuances na criança ali que só o pai percebe, o pai e a mãe. Tipo, eu tenho 2 filhos, um tá com 15 e a outra de 5. É muito diferente. Então eu vejo o comportamento da minha filha que eu falo, nossa, essa menina vai ser complicado. Manipuladora, sim. Umas tendências com 5 anos. Caraca! Aí eu fico olhando e falei, que menina! E meu filho não tinha isso, a mesma criação, basicamente. Que aí vem a genética, não, mas esqueci o nome. O quê? Não sei, tipo assim, o gênio. Aí eu divido, cada um tem né? Aí eu divido. Aí, claro, todo o contexto, o ambiente vai moldar, mas tem o interior. Então, tipo, a minha filha eu percebo uma diferença, mas são nuances que você olha, e aí é só o pai e a mãe. Eu já sou única, então eu já nem sei. Então, não é que você nem sabe, mas o seu pai teria algum comportamento na sua infância. Se você fosse uma psicopatinha, né, o psicopatinha, o pai vai perceber, aquela criança que esse evento é único, ok. Mas aí você vai conversar com o pai, uma vez eu peguei o gato que sumiu. Isso que a gente sabe, né? Isso que explicaram. Mas o gato sumiu, os bichinhos de estimação ele sempre matou. Era tudo sem querer. Arrancava as cabeças das bonecas, não sei o que lá. Gente, pra mim, assim, de todos os ensinamentos, essa parte da leitura corporal, é muito interessante. Eu acompanho muito o Elton Euler, sabe? É dele mesmo que eu estudei um pouco dele. Mas tem outras coisas, outras fontes que ele também fala a mesma coisa. Então, o que eu peguei de conteúdo dele, ele cita outras fontes que são a base, né? Bioenergética, neuroassociação. Não entrei a fundo assim. Sigo, então acompanho o conteúdo ali. Mas muito interessante, muito bom. Cara, assim. Amei. Acho que aprendi muito. Nada é por acaso, né, Ju? Nossa, aprendi... Não, isso eu acredito total. Tudo tem um porquê nessa vida. Eu tenho uma tatuagem escrito isso. Tudo acontece por uma razão. Então, tipo, isso é um fato. Nossa, eu sempre falo dos elementos. Você tem que aprender com isso. Alguma coisa... É assim como os traumas, você tem que ressignificar por esse motivo. Exatamente. E aí as pessoas ficam desesperadas com as peças que vêm, né? Sim, mas e como que você trabalha isso com construir no achismo? Mas se for uma pessoa extremamente religiosa, ela pode levar para um outro lado? Qual que é a complexidade disso? Eu já abro o filtro, na PNL a gente fala isso, né? Eu já abro um filtro lá do treinamento assim, ó. Gente, eu não sou de nenhuma religião, embora eu respeito todas, mas eu sou universalista. E não tem cunho religioso, mas... Só para vocês entenderem, eu já visitei essa religião, já visitei essa. Por que eu visitei? Porque eu precisava entender algumas religiões para saber lidar com as pessoas dentro do meu público. Porque vinha gente de Umbanda, e aí? Eu aprendi na minha infância que Umbanda é coisa ruim, depois eu fui ver lá que não. Fui ver que é uma religião como qualquer outra. Que tem um lado daqui, como político, como time de futebol, a mesma coisa. Então eu não posso ter essa crença. Então teve até uma aluna que falou assim, nossa... Quando começou a erguer a mão aqui, eu falei, meu Deus do céu, é um culto. Meu Deus do céu, não sei o que. Quando eu vi que você falou, ou ouvi você falando isso, eu fiquei. Senão eu tinha ido embora, porque eu não queria nada religioso. Então, às vezes, não adianta você demonstrar, você tem que falar com todas as letras para as pessoas, para que elas não tenham esse cunho. Tivemos problemas com pessoas extremamente religiosas? Sim. Com a roda de cura, por exemplo. Ele deu um sentido para a roda de cura que vem dos estímulos que ele teve de infância até hoje. Então é crença. Mas fazer o quê? Faz parte. Aí ele não quis, mas ele foi até o fim, tudo não quis. Não tem como evitar.
A pessoa que se propõe tem que entender a dinâmica, né? Sim. Você vai jogar, você vai entrar nesse ambiente, você tem que se adaptar, minimamente. Bom, você tá com essa... Desde 2016? 2016 como coach e de 2019 para cá como treinador. Então desde 2016 você empreende, né? 16 até 2020 eu estava junto com a Caterpillar. Simultâneo. Aí depois de 2020 foi só aí empresário mesmo, assim, junto com o vendedor. 3-4 anos. Qual que é a dica que você dá para quem está nesse momento? Porque você tem uma carreira consolidada, porque 22 anos em qualquer empresa é uma carreira consolidada para mim. E você transacionou para um negócio que é arriscado pra caramba. Qual que é a dica que você dá para esses empresários ou para quem está na empresa e pensa, cogita, mas sempre tem os traços, os medos ali? Assim, primeiro, busque autoconhecimento e tem uma frase que eu trago comigo. Nunca deixe para se preparar quando você precisa estar pronto. Nunca deixe para se preparar quando você precisar estar pronto. Ou seja, prepare-se não quando precisar. Quando surgir a oportunidade. Se preparando. Por quê? Para que não seja que nem aconteceu comigo. Eu tive que fazer isso. Só que ali eu usei um conhecimento que eu tive. Foi dessa forma assim, ó. Eu não quero mais ficar aqui na empresa. Qual recurso que eu preciso usar? Eu aprendi que são 4 emoções básicas: medo, raiva, tristeza e alegria. Acabou. O resto é tudo sentimento. Tá, se tudo é sentimento, como que eu estou atrelando um ao outro? A minha líder, minha supervisora, ela chegou para mim, como ela sabia que eu ia sair, ela jogou limpo comigo. Ela falou assim: nossa, Leandro, se eu pudesse, eu também teria a coragem que você está tendo para sair da empresa. Aí que eu usei o que vocês perguntaram. Eu falei assim para ela: ó, fulana, enquanto você pedir combustível álcool com carro a diesel, nunca vai dar certo. Você está pedindo coragem por uma coisa que não é. Coragem advém de qual emoção? Da raiva, medo, tristeza ou alegria? Raiva, medo, tristeza e alegria? Coragem? Não sei. Quando você está com coragem, qual é o seu semblante? Aí você já sabe. Coragem. Não é assim? Quem que fica assim? Não é raiva? Raiva. Eu falei assim para ela: se você está pedindo coragem, você está atrelando a emoção raiva. Você está com raiva da empresa? Não. Então por que você vai pedir coragem? Você tem que pedir algo que esteja na sua emoção. Como eu estava alegre, eu pedi confiança, porque confiança vem da alegria. Se eu pedir coragem, eu preciso de força, de raiva. Então as pessoas pedem coragem para tudo. E elas não se tocam que tem uma emoção atrelada. Foi assim que eu fiz. Falei: eu tenho confiança que lá fora vai dar certo. Então, eu estou alegre. A Caterpillar sempre foi uma empresa boa para mim. Por que eu tenho raiva dela? Sim. Se eu estou alegre com ela, qual é o sentimento que eu preciso ter agora para atrelar essa emoção que eu estou sentindo? Confiança, determinação. Foi assim que eu consegui. Então, mas não foi da noite pro dia. Foi um preparo aqui. Mas eu vou dizer uma coisa agora aqui, uma dica. A partir do momento que você tomar uma decisão você toma aqui dentro. A partir do momento que você tomar uma decisão, o subconsciente ele já vai abraçar. Ele não volta mais. Exige muito esforço. Volta, mas exige muito esforço para você voltar da decisão que você tomou. Por exemplo, você na essência vai tomar uma decisão. Amanhã, acordar às 5 horas da manhã para ir na academia. Esse é você na essência. É o psico, qualquer um dos 5 aí. Aí o sabotador, que não é você, ele chega de manhã e fala assim: não vai não, cara, tá frio, não vai não. Aquelas vozes: não vai não sei o quê, deixa pra amanhã, não sei o quê. Aí se você, na essência, der razão para essa voz, se você tomar uma decisão assim: tá bom, vou ficar, já era. Não volta mais. Então é isso que eu quero deixar. Se você tomar uma decisão, vai até o fim. Mas pense muito bem antes de tomar a decisão. Mas se você tomar a decisão, vai até o fim. E acredita nas peças do quebra-cabeças. Ou seja, se atente aos sinais que o universo está te dando. Porque muita gente vê isso como paisagem. A todo momento a gente está sentindo aqui, teve vários sinais. Quais são esses sinais? Presta atenção nos sinais que você recebe.
Quando você presta atenção, você fala, conversam comigo e eu consigo enxergar outras coisas que ninguém está vendo, porque eu estou no consciente, eu estou no momento, eu estou vivendo o momento aqui. Isso é viver, eu consigo. Então é isso que eu fiz, mas eu fiz isso sem saber. Hoje eu sei que eu fiz isso. É natural, para algumas pessoas surge de forma mais natural. Sim, aí você olha lá dentro, essa minha supervisora falou que não queria mais viver lá dentro, e ela está até hoje lá. E agora? Lá fora você vai sofrer se você sair uma decisão arriscada? É arriscada, mas e aí? Escolher ser difícil. Tudo que você precisa está dentro de você. Está dentro de você. Você só precisa resgatar. É isso. E é isso que a gente faz, ajuda a pessoa a resgatar o que está dentro. Entender. Se conhecer, né? Pode falar. Não, pode lembrar de uma coisa. Pode. Mente é uma homenagem aos piracabanos, que é o capiar. Capial, né? Capiar. O que é o capiar? Tome novos caminhos para vir novos ambientes. Para novos ambientes surgem novas pessoas. Legal. De novas pessoas você tem novas ideias. De novas ideias, novas ações. De novas ações, novos resultados. Então, se você tem novos resultados, novos caminhos, novas pessoas, novas ideias, isso é fantástico. Você aplicar o capiar. A pessoa fala assim, o capiar, beleza. Eu quero mudar minha vida. É aquela máxima, né? Tem essa é mais clichê, mais antiga, que é você é a média das 5 pessoas que você convive. Com certeza. Pô, minha vida tá uma merda. O que você tá convivendo? Você acabou de falar que todos esses traumas são de ambiente. Mas tudo não é. Eu quero ter o corpo maravilhoso. Querida, tem que malhar. Tá achando o quê? Até esse ser pra ter eu mudei. Eu adoro. Seja para fazer, para ter. E a pessoa quer ter primeiro. Enquanto eu não tiver dinheiro, eu não compro. Enquanto eu não tiver vontade, eu não vou. Aí eu peguei e falei, não é nem ser, fazer e ter, nem ter, fazer. É fazer para depois ser. Sim. Porque tem gente até hoje querendo ser parado do mundo. Porque espera ser para fazer. E fica assim, eu não sou. Por que eu não sou? Não faz. Então eu já mudei. Não, sim. Eu mudei para... Lógico que tem gente que vai falar que tá errado, mas é o meu ponto de vista. Fazer. Eu entendo, por exemplo, assim, eu quero ter uma Mercedes. Então faça. A pessoa que tem uma Mercedes, o que ela faz? Ela é o quê? Ela se veste, exato. Dentro da ação. O ser é o... É a mesma dinâmica. Porque tem gente falando assim, nossa, faz 20 isso. Exato. O que eu fiz pra treinar isso, pra não falar besteira? Eu saía de casa, muito pra fazer, eu saía de casa sem destino. Só sabia que eu ia no centro. Nem sabia nem parar o carro. Parava o carro e saía andando. Porque eu sei que o movimento vai trazer insight. Eu sei que o movimento vai clarear. Se é algo que sabe para acontecer, se eu não sair de casa, não vai acontecer. Mas tem que ter uma meta, tem que ter um destino. Não, eu aprendi que tem que ter. Mas não vou fazer mais isso. Eu aprendi que tem que ter uma meta para depois ir. Não, eu vou no meio do caminho e eu acho a meta. Nossa, se eu errar, eu faço total. É isso. Se eu errar, eu recalibro a estratégia e eu aprendo com o erro. Acabou. Legal. É isso que eu prego. Eu não vi ninguém falando sobre isso, mas eu faço isso, tá dando certo. Isso é o mais importante. Perfeito. Agora, uma outra pergunta. Aprender com a experiência dos outros dói menos, né? E todo empresário comete erros, você já falou isso, calibra a rota ali no processo. Qual foi o erro que você cometeu, que você lembra, assim, que te prejudicou, e qual foi a solução que você encontrou? Um erro dentro da parte dessa... Empreendendo, Empreendendo. Ou se você quiser... Quando os momentos foram quando o meu mazoca extrapolou. E eu não sabia que tinha outros para ajudar. Como, por exemplo, assim, o mazoca falava assim, tem uma oportunidade aqui na mesa. Alguém quer falar alguma coisa? O mazoca vai falar, fique quieto. Fica quieto, rígido. Eu falo assim, vai. E o que eu fiz? Não falei. Perdi a oportunidade mais assim da minha vida, porque a outra pessoa na minha frente falou, levou, e era aquilo que eu ia falar. Isso pra mim foi um erro, não falar, não expor. Que nem eu falei no começo aqui, pior conteúdo que você tenha, jogue, que vai servir para alguém. E você vai poder falar. Então acho que o pior erro que eu tive foi não falar o que tinha que ser falado. E junto com isso também tem o outro lado da moeda, falar coisas que não poderia ter falado. Também é um erro, como por exemplo, explodir. Eu explodia muito, por isso que a pergunta que ela fez uma hora, por que você faz isso? É porque eu busquei inteligência emocional porque eu fui um avatar transformado. Porque eu não tinha
Então eu tinha que fazer algo para isso, tanto a vergonha quanto a inteligência emocional. Então foi magoar pessoas, gritar com pessoas, então isso foi coisa assim que ir para conta. Então as ferramentas me ajudam demais. E é eu querer mudar, né? É eu querer ser melhor. Então é aí. Eu errei. Tá, eu preciso querer. Você nunca vai mudar ninguém. Seus alunos precisam querer mudar para ir atrás de você. Porque assim, é verdade. Porque eu sou muito insistente na venda. Eu aprendi a vender assim. Mas não vai adiantar. Eu até falo para a pessoa, eu jogo muito limpo. Eu falo assim para ela, eu vou vender para você agora. Agora, se você não falar para mim que você não quer, eu não vou parar. Vou falar igual o Cleiton falou, não precisa não, vendeu já. Vou falar assim, ó, eu vou vender para você agora. E se você falar para mim que você não quer, eu já viro para casa, vai embora. Agora, se você falar para mim que você quer, qualquer objeção que você trouxer para mim agora está ferrada. Mas Porque você quer. Você quer. Qualquer objeção, eu só vou parar quando você falar que não quer. E ela não vai conseguir falar que não quer. Já falou que quer. Não tem ela já trouxe todos... comercial, né? Técnica de comercial, é o básico. Legal. Isso aí. Perfeito. Eu fiz aqui. Acho que eu travei. Eu amei. Leandro, muito. Obrigado. A gente passou um pouquinho do tempo. Normalmente eu falo de 60 minutos. A gente tá aqui a 113. Passou. Ó, o Joaquim lá, parecido com o Joaquim, que ficou Cara, verdade. Você conhece o Joaquim? Eu dei uma olhada na... O Joaquim também é chapado. Nos episódios do Joaquim, eu vi o do Wagner, do Vigna, né? Thiago Vigna. Bom também. Thiagão, a gente teve que dar uma adaptada no microfone que, na hora que ele explodia, assustava até nós. A experiência aqui. Eu amei. Espero que você tenha gostado. Amei. Gosto de falar sobre isso. Espero que para vocês tenha servido, tenha ajudado, tenha 1% que tenha ajudado. Que nem a menina colocou a pergunta, já fico feliz, porque nós somos tão carentes de abertura de consciência, expansão de consciência, que as pessoas têm dificuldade de expandir, e quando a gente tem oportunidade, como um podcast como esse, nossa, gratidão enorme. Legal. Eu espero que tenha te ajudado. Se você ficou até agora, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Xinga a gente, interaja com a gente. Acho importante para a gente poder melhorar sempre o conteúdo. Sim. Portas estão abertas aqui. Obrigado. Quando você quiser voltar. Faça os cortes. Pode fazer cortes à vontade. Isso, esse é o plano, né? A ajuda do marketing aqui, ela já vai sair cortando tudo. Colaborativo, se aceita pra gente poder, para mais pessoas gerar conteúdo e espalhar. A ideia, eu também acredito muito nisso, por mais que eu não tenha estudado tão profundamente, mas superficialmente já me parece algo interessante a ser utilizado. Super, total. Eu amei. Parabéns. Obrigado. E aí você vai já passar os nossos outros detalhes que eu também quero saber. Vamos ficar aqui para um café de excelente qualidade aqui em Piracicaba, entre em contato com a gente. Quando o assunto é marketing, se você não nos conhecia, está recebendo nosso conteúdo, a culpa é dela. A Naju. A culpa é da Naju. Então, assim, entre em contato com a Naju para bolar uma estratégia legal para tua empresa. Não é só postagem de rede ali, esse padrãozinho não existe com a Naju. Vocês conheceram um pouco dela aqui. É estratégia de verdade, galera. Resultado. Agência de resultado e performance. É isso aí. Vendendo o peixe dela, a nossa rede tem um mês efetivamente que começou a funcionar. A gente já cresceu legal aqui, num crescimento que a gente nunca teve. Então isso é muito importante. A gente estava falando mais cedo, né, do alcance da rede. Sim, melhorou tudo. Quando o assunto é móveis, VF Móveis do Vinícius Formaggio. Essas cadeiras que estão aqui extremamente confortáveis. A gente está 1h e 40 minutos já. Semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais.